Bom, vamos lá, boa noite a você que nos acompanha aí pelo Portal 27, o estúdio integrado aqui, Portal 27, com o meu companheiro Fabiano Santos da TV Sudeste. Mais uma vez, uma live aqui com os candidatos a prefeito de Guarapari. E hoje nós batemos o recorde, né? Porque ontem foi uma entrevista, hoje outra entrevista. E graças a Deus a gente trazendo aí para a população de Guarapari, os nossos internautas, telespectadores da TV também, acompanhando nossa entrevista. Fabiano está conferindo aqui o nosso áudio para ver se está tudo ok, se está tudo certinho. E hoje nós recebemos aqui o delegado deputado Danilo Baiense, pré-candidato, não, candidato a prefeito de Guarapari. Deputado, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio integrado aqui no Portal 27. Wilker, obrigado Fabiano também, um prazer muito grande estar aqui com vocês, é muito bom, isso aqui é um trabalho de utilidade pública que vocês estão prestando aqui à sociedade, porque eles querem conhecer melhor os candidatos, né, para que tenham firmeza no que irão fazer no dia 6 de outubro. E o voto, ele tem consequências. Você vota hoje, mas se você votar mal, você vai permanecer com um péssimo administrador, às vezes por 4 anos ou 8 anos. Então a gente tem que ter um voto consciente. Eu estou aqui para prestar todas as informações possíveis. Exatamente, deputado. E a gente tenta trazer isso para a população de Guarapari, para vocês que estão aí nos acompanhando, vocês possam escolher, né? Ontem tivemos a oportunidade de trazer mais um candidato, falou aqui, apresentou. Enquanto o Fabiano vai conferir, dá uma boa noite ao meu amigo Fabiano, né, Fabiano? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Wilker. Boa noite, deputado Danilo Baiense. As saudações cordiais a todos, a você de casa que nos acompanha, você internauta que está sempre prestigiando. Ontem à noite, Wilker, né, o sucesso está tão grande, graças a Deus, que as pessoas falando já, amanhã está confirmado que eu quero participar, então muito bacana, muito bom. Obrigado a todos pela participação. E os candidatos, ontem o Arthur falou, né, porque assim, a gente está precisando falar, porque o próximo debate na TV Guarapari é dia 2, não é? Dia 2, dia 3, não sei. Dia então 3. tem um hiato. Eu falei bonito agora, hiato. Gastou. Um hiato aí até essa entrevista. Mas agradecer também aqui nos bastidores da assessoria, deputado. Tem o vice também está aqui. Meu vice aqui, o pastor Daniel. O pastor Daniel está aqui firme. Nossa colega ali, como é o nome dela? É minha esposa, Daniele. Daniele. E o nosso amigo ali, Eric, o nosso assessor também lá. Jogador de meio de campo do Flamengo, Eric Pulga. Dá uma bola também? Mais ou menos? Então tá aí, um abraço para a assessoria, para a equipe, para a esposa, para o pastor. Esse pastor eu já ouvi falar muito dele. Eu estou ouvindo falar dele desde o começo da política, que tem um pastor aí que vai ser o vice de não sei quem e não sei o quê, mas só ouvi falar bem, tá, pastor? Graças a Deus, só ouvi falar bem de você. E é isso aí. Agora, deputado, eu gosto sempre de começar as entrevistas perguntando quem são os candidatos, para as pessoas que é melhor que você para se apresentar. Quem é Danilo Baiense? Danilo Baiense é um cidadão que saiu de uma família muito humilde, ali em São Torquato, nasceu 16ª gestação da dona Rosalina, né? Fui vítima da violência aos 5 anos de idade, né? Fui atingido com um tiro na cabeça, mas sangrou muito, mas sem sequelas, né? Ali na Glória, em Vila Velha, né? E todo mundo tinha que trabalhar para ajudar em casa. Nasci numa casa de estuque, que muita gente não conhece aí, coberta de palha. Já trabalhei, já fiz. Hein? Pois é, e coberta com palha de coco, né? Hoje está mais moderno, se quiser fazer uma casa dessa está mais moderna. Mas começando a trabalhar aos 6 anos de idade, vendi picolé, vendi laranja, vendi banana, vendi cocada, bala em sinal, fui lavador de carro, engraxate. Aos 10 anos comecei a trabalhar como empregado sem salário, só para aprender a profissão. E aos 14 anos já comecei a trabalhar como funcionário, né, da empresa Lojas Pernambucanas, muito conhecida, Lundgren Irmãos Tecidos. E aí comecei a minha trajetória, primeiro da iniciativa privada, né? Fiz o curso de administração ali pela FAES, terminei em 1979, você não tinha nascido, eu sei que você é um garoto, né? Então em 79 eu terminei, porque para assumir como diretor administrativo de uma SA, né, que era uma empresa imobiliária, eu tive que, obviamente, fazer o curso de administração, né? Trabalhei na Chrysler do Brasil e depois nós começamos a trabalhar com empreendimentos, loteamentos. Foram vendidos aí pela empresa que a gente trabalhava, que era o diretor, 28 mil imóveis, inclusive aqui no município de Guarapari, quase 6 mil lotes, né, que trabalhava com loteamentos. Razão pela qual eu estou aqui desde no começo de 77, mas com residência a partir de 1978. Fiz aí depois aí concurso para a Polícia Civil, né, como escrivão, entrei lá primeiro como escrivão, 3 anos depois fiz concurso para delegado, fui aprovado em 4º lugar,
né? E aí passei por todas as unidades. Mas lá atrás, depois da administração, eu fiz direito ainda, depois fiz psicologia, aliás, psicanálise, depois fiz curso superior de polícia, que era pré-requisito para que a gente fosse promovido à classe especial da Polícia Civil, né? Depois fiz pós-graduação em políticas públicas e muitas outras especializações, que você sabe, você na Polícia Civil, você tem que ter a formação em direito, mas você não é preparado para cada área da instituição. Você tem que ter um conhecimento geral, né, do direito, mas você tem que se especializar. Então eu passei por todos, passei pela delegacia de tóxicos entorpecentes, ainda na década, comecinho da década de 90, depois em 1993 houve aquela explosão na Vila Rubim, não sei se vocês se recordam, onde pessoas morreram ali no mercado. Né? Então a delegada foi afastada, a equipe foi afastada da delegacia de explosivo, armas de munições, eu assumi. Em 95 houve um problema muito sério aqui no estado, com a delegacia de furtos e roubo de veículos, onde teve delegado afastado, policiais afastados, então eu assumi também da furtos e roubo de veículos, fiquei até 1998, né? 97, 98 eu saí da furto de veículo, fui para a Polinter, fui para as superintendências, passei pelo homicídio durante 7 anos, divisão de homicídio e proteção à pessoa. Ali nós apuramos muitos crimes aqui no estado do Espírito Santo, já que aquela especializada, ela tem circunscrição no estado todo, né? Em 2003 nós tivemos aí o desprazer, né, de ter o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, né? Nós apuramos tanto intermediação quanto execução e mando, né? Praticamente todos já condenados, inclusive o mandante condenado, só falta aí ser apreciado quanto ao júri de um juiz, né? Em 2004 mataram um outro juiz aqui no estado, o juiz federal, o Dr. Manuel Medeiros, foi ele que trouxe um TRT aqui para o estado do Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho, né? Ele foi assassinado. Nós também apuramos, a esposa dele está presa, né? A viúva está presa, né? Foi presa inclusive aqui em Guarapari. Eu só atuou nesses... A todos os crimes, todos nós apuramos na divisão de homicídios, mas muitos outros crimes. Nós tínhamos lá em torno de 14 a 15 mil inquéritos policiais de homicídios, porque cada homicídio, cada crime doloso contra a vida, quer seja na forma tentada ou consumada, gera um inquérito policial. Não é como os outros crimes de furto, roubo, que nem sempre geram um inquérito. Mas os crimes dolosos contra a vida, a partir do momento que eu sentei na divisão de homicídios, em 2000, nós passamos a instaurar todos os inquéritos policiais. Não ficou nenhum caso sem ser instaurado inquérito policial, né? Fiquei até 2008, depois eu fui para a Superintendência de Polícia Especializada, Metropolitana, e em 2010 eu me candidatei a deputado estadual. Tive 9.340 votos, não fui eleito. Foi a sua estreia, né, na política? Foi a minha estreia na política, em 2010. 9.340 votos sem nenhum recurso. O partido me deu 0 de recurso, né? Mas Deus tem sempre um projeto na vida da gente, né? E eu não fui eleito. Em outubro de 2010, em janeiro de 2011, eu assumi uma importante superintendência, que é a Superintendência de Polícia do Interior, né? Você que trabalhou, inclusive, como estagiário, você sabe que a situação era complicada no passado. As delegacias abarrotadas de presos, então os delegados, os policiais ficavam exclusivamente tomando conta de presos, né, e levando para as audiências, e não tinha tempo de fazer o que deviam fazer. Isso, as investigações não poderiam fazer. Nós tínhamos ainda 32 presídios anexos às nossas unidades, nós conseguimos acabar com os 32 presídios, né, passamos a escolta dos presos para a ser justo, resolvemos aquele problema. Em 2014, eu me candidatei outra vez. Eu tive 13.806 votos. Aumentou um pouquinho, 4.500 votos, né? Em outubro, também não fui eleito, com 13.806, embora nós tivéssemos, na época, deputado que foi eleito com 12.007 votos, né? Mas também Deus tinha um projeto para 2 meses depois eu assumi a Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo. Superintendência importante, é aquela superintendência que emite todos os documentos de identificação civil, né? Hoje nós temos um banco de dados lá que chega quase a 5 milhões, né, na Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Ela é responsável por todas as perícias do Estado do Espírito Santo, qualquer local de crime, de roubo, crime doloso, crime contra o patrimônio, todos os locais a perícia atua. Se aprender um papelote de cocaína lá na divisa com a Bahia, é aquela superintendência que apura. E nós tínhamos um problema seríssimo, porque havia um passivo de mais de 35 mil laudos toxicológicos por serem feitos, né? Quem não entende, não sabe qual o dano que isso causa à população. Mas o laudo preliminar, quando você aprende uma quantidade de droga, o laudo preliminar, ele é o suficiente para que você possa fazer a instrução do processo. Sim. Mas o juiz fica impedido de julgar se não tiver o laudo definitivo. Então a justiça estava soltando por decurso de prazo, né, os traficantes, e quando você solta um traficante, ou vários ou muitos traficantes, o crime aumenta, principalmente os crimes dolosos contra a vida. Então nós ali em 90 dias fizemos todos aqueles laudos, mais de 35 mil laudos, e mais de 12 mil laudos de armas que também estavam por fazer, né?
Então o homicídio acabou diminuindo e eu fiquei ali naquela superintendência. Quer dizer, o senhor passou por várias partes todas as especializadas e civil. todas as superintendências, né? E então aí nós ficamos ali até 2019, né? Em 2018 eu me afastei para a campanha, falei, vou me candidatar pela última vez. E aí chegou o tempo de Deus, sem recurso, em 614 candidatos eu fui o quarto mais votado, 36.064 votos. E agora o senhor disputou, né? Está lá na Assembleia. Como é que é a experiência? Como é que o senhor diz da experiência na Assembleia? Como é que está sendo essa experiência de delegado e conseguir chegar a um mandato? Porque tem muita gente, pergunto isso, que em Guarapari, os nossos deputados eleitos, eles não gostam de ser deputados, não. Eles vão para a Assembleia e querem ser prefeitos, né? Estou falando assim, do caso de Guarapari, nós tivemos Rodrigo Chamon, Paulo Borges e tem agora um deputado eleito com base no Guarapari que também está disputando a eleição. O senhor veio pelo um projeto do PL, vamos falar sobre isso. Mas como é que é o trabalho de deputado? Como é que o senhor pode se explicar esse trabalho lá? Como é que é? O importante, primeiramente, é saber o porquê que eu resolvi ser deputado estadual, né? Na Polícia Civil nós ajudamos muito, mas a Polícia Civil ela tem muitas carências. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Sejus, o IASES, toda a área de segurança tem muita carência, né? E quando você está na ativa, você não pode usar a voz, né? Você não pode usar a voz para você reclamar, por exemplo, de uma deficiência qualquer na instituição. Falta de efetivo, falta de armamento, falta de equipamentos, você não pode. Certo. Então, na Assembleia Legislativa, hoje um deputado é a voz. Eu como deputado e com a experiência que eu tenho de tantos anos na polícia, nós somos a voz da segurança pública da Assembleia. Hoje nós temos também a voz do Capitão Assunção, mas o Capitão Assunção está mais na área de bombeiros militares, embora conheça a realidade da Polícia Militar, né? Nós temos agora, nesse outro mandato, o Coronel Wellington, né? Mas nós fizemos uma grande diferença lá, porque quando eu assumi, eu fui direto para presidir a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, onde nós fizemos aí mais de 50, tanto na Comissão de Segurança como na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, nós fizemos mais de 50 audiências públicas rodando o Estado. Porque o importante, quando você está lá como deputado e presidindo uma comissão tão importante como aquela, é que você faça as audiências públicas in loco. Certo. Porque a realidade de Vitória, a realidade de Vila Velha, a realidade da Serra não é a mesma de Murici, não é a mesma de São Mateus, não é a mesma de Cachoeiro. Então você tem que fazer audiências in loco para você ouvir os reclamos da população. Inclusive fiz aqui uma audiência em Guarapari também, para ouvir. Naquela ocasião, o que muitos solicitaram aqui foi com relação ao efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, solicitaram também com referência ao vídeo monitoramento, que é muito importante, e graças a essas audiências que começaram em 2019, foi ampliado esse serviço para o Estado do Espírito Santo. Certo. Reclamaram muito com relação ao 92. O 92 também foi ampliado para o Estado do Espírito Santo, né? Então isso é muito importante, nós podemos fazer aquilo ali. Mas você sabe que num colegiado de 30 deputados, não é muito fácil para você. No primeiro mandato foi um pouco mais difícil, agora no segundo mandato está um pouco mais fácil, que eu estou na mesa como vice-presidente da casa, né? Então a gente tem uma facilidade maior, né? E a experiência, porque na segurança pública eu dou aula, mas como político eu estou aprendendo. Eu sou um administrador, mas lá no legislativo você ainda está aprendendo. Eu estou no segundo mandato, estou com quase 6 anos, né, de Assembleia. Já aprendemos muita coisa, mas precisamos de aprender mais e mais e ajudar toda a população com leis importantes, leis de inclusão que nós fizemos, né? Por exemplo, uma lei importantíssima de inclusão que nós fizemos foi com relação às pessoas com deficiência. Certo. As pessoas com deficiência, você sabe que no concurso público elas concorrem apenas a 5% das vagas, certo, mas a taxa era igual. Vamos supor, participar de um concurso para delegado de polícia, vamos supor que a taxa seja R$200. O não deficiente, R$200, 95% das vagas. O deficiente, R$200, 5% das vagas. É injustiça. O camarada já está desempregado, o camarada com dificuldade, isso é uma injustiça. Então eu apresentei um projeto da Assembleia Legislativa, fiz uma pesquisa, obviamente, levantei para saber o número mais ou menos de pessoas, o que representava isso financeiramente, né? E eu apresentei um projeto onde, a partir de 2019 ou 2020, eu não estou me recordando a data exata, qualquer pessoa com deficiência, ele pode participar de quantos concursos quiser dentro do Estado do Espírito Santo sem pagar qualquer taxa. Muito bom. Fabiano, temos aí já comentários ao vivo do pessoal fazendo pergunta? Bastante comentários. Vamos aí, o pessoal tem... Estamos aqui para responder, gente. Pode perguntar que eu estou aqui para responder. Se eu não conseguir, eu peço ajuda aqui aos universitários. A assessoria está aqui para eles, André.
Na verdade, não tem ainda perguntas, mas tem alguns comentários. A Maria Pontes de Souza diz o seguinte: que bom ouvir e ver nosso candidato a prefeito pelo PL 22. Ele está preparado para fazer uma limpeza geral na Prefeitura Municipal de Guarapari, tem competência para o cargo. Ela ainda diz mais com o Danilo Baiense PL 22, prefeito, teremos ordem e progresso, é tudo que precisamos da gestão pública da Prefeitura Municipal de Guarapari. Maria Helena? Maria Pontes, vovó Gracinha. Vovó Gracinha, muito obrigado, figura vovó Gracinha. Querida demais. Aqui, vamos fazer uma gestão ouvindo a população de Guarapari, não no gabinete. Ela é uma pessoa maravilhosa aí, sempre acompanhando. Mais gente aí, Fabiano? Tem sim. Tiago Loyola Rebuli, só colocou aqui 22. E o Deusdedino Glória, boa noite, Fabiano, boa noite, Wilco, boa noite, candidato. Boa noite, Deusdedino. Deusdedino acompanhando direto, ele né? acompanha todas. Todos. E ontem ele falou assim: amanhã eu tô junto lá de novo. Falar em Thiago Reboli, obrigado para você e que Deus continue te abençoando, Reboli, né? E todos Reboli. vocês que fizeram aí as suas manifestações. O Saulo Lizardo da Silva diz o seguinte: esse homem é sério, vale a pena confiar, nosso voto 22 é o candidato Guarapari merece. Saulo, muito obrigado a você, que Deus te abençoe. O Vinícius Ramos, boa noite. Vinícius também. Vinícius, não dá para ver a foto aqui, Vinícius, mas eu acho que você é o sobrinho do Deusdedino, né? O Vinícius Ramos é ele mesmo. Vinícius, muito obrigado. Márcia Rocha é 22, Maria Pontes diz mais aqui ainda. Danilo Baiense, PL 22, prefeito é o mais preparado para gerenciar a prefeitura. Deusdedino diz o seguinte: qual foi a base do eleitorado do candidato? Essa é a primeira pergunta, né? Qual foi a base do eleitorado do candidato que o elegeu a deputado estadual? Mas antes de responder, tem mais aqui ainda: Enesi Coque, nosso futuro prefeito, a Daniele Silva, delegado baiense 22, Marcelo Marinho, o que você pretende fazer na segurança pública de Guarapari? Já é a segunda pergunta. E já vou anotando aqui para ir respondendo, hein? E ele diz mais ainda: o que o senhor pretende fazer para a região norte? E ele está dizendo, e o Enesi está dizendo assim: eu confio no doutor Danilo Baiense. O Tiago Loyola Rebuli diz mais: Deus, pátria, família, liberdade. Então, duas perguntas que a gente já tem aí é que o Marcelo Marinho pergunta sobre o que o senhor pretende fazer para a região norte de Guarapari, e o Deusdedino perguntou aqui, a primeira pergunta foi qual a base do eleitorado que o elegeu para deputado estadual. Deusdedino, obrigado pela sua pergunta. Olha só, Deusdedino, em 2018 eu, por exemplo, atuei em todas as delegacias especializadas do Estado do Espírito Santo, atuei também em todas as superintendências, tanto metropolitana, especializada, interior, prisional, todas elas. Razão pela qual apurei crime nos 78 municípios, realizando mais de 20 mil prisões no Estado do Espírito Santo. Mas o que ocorre? Todas as delegacias especializadas estão na Grande Vitória, né? E todas as superintendências também estão na Grande Vitória, né? Razão pela qual, em 2018, eu saí com mais de 26 mil votos da Grande Vitória e saí eleito da Grande Vitória. Agora também eu tive uma quantidade muito grande de votos na Grande Vitória, nos 5 municípios, mais na Serra, Vila Velha e Cariacica e Vitória, um pouco menos lá em Viana, até porque a população é muito menor. Mas em 2018 eu saí eleito da Grande Vitória, agora em 2022 eu não saí eleito lá da Grande Vitória, mas saí com a grande base de voto. Mas é bom registrar, tive voto nos 78 municípios, saí catando votinho em todo lugar, inclusive em Mucurici, que da minha especializada, onde eu estava em Vitória até Mucurici, 363 quilômetros. Rapaz, Você teve quantos votos no total? Em 2018 tive 36.064. Agora, em 2022, eu tive 24.900 votos. Agora reduziu muito em 2024, por quê? Primeiro, nós não tivemos as coligações. Outra, a base nossa, por exemplo, na segurança pública, na Polícia Civil, em 2018, eu fui o único candidato. Os outros trabalharam todos para me eleger, para representar, porque sabe da minha guerra, da minha luta em prol da segurança pública. Agora nós tivemos 4 candidatos dentro da Polícia Civil, 4 delegados que me apoiaram, inclusive. O Marcelo Marinho perguntou o que o senhor pretende fazer para a região norte e ele pergunta também, logo abaixo ele colocou mais uma: sou a favor do aborto? Só lasqueira de pergunta, só pergunta. Ele já começou me perguntando sobre a segurança, que você leu anteriormente, e depois pela região norte. Olha só, a segurança é minha especialidade. Então aqui eu dou aula, não preciso nem de ninguém para me dar aula, porque essa aqui é comigo mesmo. Então na segurança pública nós faremos uma grande diferença. Olha só,
A Polícia Civil, em 1990, nós tínhamos uma população de 2.200.000 habitantes, aproximadamente. Nós tínhamos 3.821 policiais. 3.821 policiais em 1990. Né? A população 2.200.000. A população hoje está a quase 4.100.000. Então nós teríamos que ter mais de 7.000 policiais, mas nós temos 2.400, 1.400 a menos do que nós tínhamos em 1990. Muita diferença. A Polícia Militar, no ano passado, finalzinho do ano passado, ela estava com uma carência de 4.000 policiais. 4.000 e uns quebradinhos, mas 4.000 policiais. Mas para agravar ainda mais a situação, a Polícia Militar, no ano passado, teve 495 policiais afastados por problemas mentais. Sim. Você sabe que o policial militar, ele recebe um salário muito ruim aqui no estado do Espírito Santo. Hoje um soldado está em torno de R$ 3.800, ele tem que cumprir escala especial para melhorar um pouquinho, ele tem que fazer ISEL, que é um outro tipo de escala, e tem que fazer bico. Então ele não tem tempo para a sua saúde, para cuidar da sua saúde, nem da sua família. Ele acaba ficando doente. Então, razão pela qual muitos DPMs fechados, batalhões que não têm o efetivo ideal na Polícia Civil, delegacias fechadas, para vocês terem uma ideia, na Grande Vitória, vamos botar Vitória, fechou a delegacia do centro, do lado do Palácio, fechou a de Jucutuquara, a de Maruípe e a de São Pedro. Isso é um prejuízo muito grande. Desde quando eu assumi na Polícia Civil, fecharam 8 delegacias em Vila Velha. Então veja que a situação é muito ruim. Aqui em Guarapari, eu estive fazendo uma visita agora há pouco tempo, lá o delegado Dr. Celso Felipe Ferrari, competentíssimo. Ficou 23 anos só na antissequestro. Só na antissequestro, 23 anos ele ficou. Né? E eu estava olhando para uma delegacia dele com a porta encostada, estava escrito lá, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que também é Delegacia de Proteção ao Idoso, que também é Delegacia de Proteção à Mulher, não é Delegacia da Mulher, que é a violência doméstica. Né? As outras mulheres, que são muitas vítimas, né, da violência. E eu perguntei, Ferrari, qual é o efetivo? Quantos delegados, quantos escrivães, quantos investigadores e agentes? Nenhum. Não tem delegado, não tem escrivão, não tem investigador e não tem agente, não tem nenhum. Inclusive, agora, recentemente, uma criança, um menino de 9 anos foi estuprado aqui em Guarapari, teve que pegar um delegado de outra unidade. Sim. Como é que nós vamos resolver essa situação? Primeiro, nós vamos implantar aqui de imediato a Guarda Municipal. Nós temos uma legislação aqui de 1989 e depois uma outra legislação agora mais recente, onde nós já poderemos ter aqui... Em Guarapari? Em Guarapari nós temos... Desde 89 o senhor descobriu que tem uma lei de guarda? Existe a lei. A lei antiga. Eu não sabia disso. A lei antiga, né, a lei de Guarapari é uma lei mais recente agora, mas nós podemos, de acordo com a população que nós temos em Guarapari, nós podemos ter em torno de 370, um pouquinho mais de 370 guardas municipais. Tá certo? E olha só, a Guarda Municipal faz uma diferença muito grande na segurança pública. Porque os guardas municipais, eles fazem um trabalho de polícia, porque antigamente as atribuições deles era só com relação ao patrimônio público. Né? Sim. Vocês sabem que eles tinham que tomar conta do patrimônio público, praças e outros patrimônios públicos. Hoje não. Hoje as atribuições deles são atribuições de polícia mesmo. Né? Então eles atuam e fazem um trabalho maravilhoso. Você vê na Grande Vitória, Vitória Vila Velha. Na greve da polícia em Vila Velha, eles foram fundamentais. Olha só, não foi só Vila Velha. Eu estava na Superintendência de Polícia Técnica Científica naquela ocasião, e naquele pouco período de aquartelamento da PM, que não foi greve, mas foi um aquartelamento, né, eu recebi ali mais de 300 corpos, né, ali na Superintendência de Polícia Técnica, que passaram pelo Departamento Menegal em Vitória. Foram 17 dias, né? Um período muito curto. Mas vejam vocês, quem fez a grande diferença, não virou realmente um caos na Grande Vitória, foi a Guarda Municipal de Vila Velha, a Guarda Municipal de Vitória, de Serra e de Cariacica, que fizeram a grande diferença, até mesmo porque eles foram treinados pela Polícia Civil. Né? Deputado, só, desculpe te interromper, 370 homens o senhor falou aí, né? Poderia ter 370 homens em Guarapari. Olha só que maravilha que seria. Tá, mas vamos lá. Não vamos dizer que não vamos de primeira mão, não vamos colocar 300. Vamos botar aí 150 para começar a guarda. Podemos, né, começar até com menos, mas 50 ou 100. Mas tem uma pergunta aí. Que não quer calar. Eu vou responder aí. Não sei se é essa. Fala, pode falar. Por que não foi implantado? Porque não foi implantado. Beleza. Olha só. Aí você tem que perguntar para os gestores. Olha só, ali do lado, Guarapari nós temos 125 mil habitantes.
no censo de 2022. Hoje tem um pouquinho mais. Mas do lado ali, Anchieta, nós temos menos de 30. Tá certo? Do mesmo censo. Lá tem guarda municipal, aqui não tem. Cariacica, Viana, que é bem menor, a cidade bem pequenininha, tá certo? Também tem guarda municipal. Aqui não tem guarda municipal. Mas nós já temos a garantia de recurso. Né? Isso que eu ia perguntar. Brasília, eu já estive lá, calma. Isso aí. Eu já conversei em Brasília, nós temos recurso lá, garantia de recurso, para a implantação da guarda municipal aqui em Guarapari. Essa guarda municipal, ela vai organizar tudo, organizar o trânsito, né? Auxiliar as forças de segurança, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Não vai ser uma guarda municipal para fazer o trabalho, essa bagunça que está aqui. Criaram aqui uma meia dúzia para aplicar multa nas pessoas. Você vê que nós temos até uma CPI aqui em Guarapari. Salvo engano, tem um desses aí que aplicou mais de 8 mil multas em um ano. Exatamente. É o que é lamentável. Não é para isso que a guarda está fazendo. A guarda é para combater o crime, organizar a cidade, orientar as pessoas, tá certo? E auxiliar as forças de segurança. Isso com relação ao policiamento ostensivo. Mas nós temos um policiamento repressivo, que é feito exatamente pela Polícia Civil. Então, como que nós vamos fazer para ajudar essas duas polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar? Nós vamos contratar aqui policiais militares da reserva. Esses policiais, o salário deles é muito pequeno. Hoje está em torno de R$ 2.500, entre R$ 2.500 a R$ 3.000, o salário é muito pequeno. Mas o importante, não tem encargos sociais. Não tem encargos sociais. Os policiais militares são pessoas altamente capacitados, inclusive trabalham com interceptações nas suas corporações, né? São policiais que foram para a reserva com menos de 50 anos ou pouco mais de 50 anos. Eles estão numa idade produtiva. E como fariam? Eles não podem, por exemplo, fazer o trabalho ostensivo, eles não podem ir para frente. Certo. Mas eles iriam, parte deles, para a nossa polícia, delegacia de polícia civil aqui, nossa regional, e a outra parte para o batalhão, para fazer o trabalho interno das unidades, e nós vamos soltar os nossos policiais para fazer o trabalho externo. A Polícia Militar fazendo o trabalho ostensivo e a Polícia Civil fazendo o trabalho repressivo. Essa é a função. Também a Guarda Municipal, certamente, ela vai ajudar e muito no norte do nosso município. Né? Nós temos uma situação muito séria e seríssima em Vilagem do Sol. Vilagem do Sol, nós temos violência contra as mulheres, contra a criança, contra adolescente. Nós temos estupro de bebê de 8 meses. 8 meses. Nós temos meninas de 10 anos lá que já não tem ovário, que já não tem trompa, de tanta violência. Nós tivemos um caso tão lamentável, um depoimento que a Sheila, que é do Projeto Mulher, foi lá na Comissão de Segurança, ela dizendo que um avô estava violentando o neto, uma criança, violentando o neto. A menina bateu na porta do quarto para mandar o avô soltar o neto e violentá-la, porque pelo menos ela é mulher. Isso é lamentável e não pode existir isso aqui em Guarapari. Nós temos que acabar com isso aqui em Guarapari. Não pode existir. O que acontece? Por que esse crime está vindo para a região norte de Guarapari? Porque lá na Grande Vitória, especialmente em Vila Velha, nós temos uma repressão muito grande por parte da Polícia Militar, por parte da Guarda Municipal e por parte da Polícia Civil. Então, esses criminosos estão saindo principalmente da região 5, que é a grande Terra Vermelha, que tem mais de 100 mil habitantes. Ela é mais ou menos do tamanho de Guarapari, né, em número de habitantes. Né? Eles estão saindo de lá e estão vindo para essa região norte, aqui, porque é uma grande área de evasão. Grande área de evasão. Né? Então, nós, inclusive, marcamos há um tempo atrás uma audiência pública lá e fizemos audiência pública. Fomos atrapalhados pelo Executivo aqui de Guarapari. Eu marquei uma audiência pública para fazer lá em Vilagem do Sol, convidei o prefeito, convidei todos os vereadores, mandei um ofício para o prefeito. Ele não autorizou que fizesse na escola. O diretor autorizou, mas eu queria por escrito. Ele não autorizou. Consegui fazer audiência pública numa igreja. Marquei a audiência numa igreja da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. E combate ao crime organizado da Assembleia Legislativa. Marquei numa igreja, convidei todos os vereadores, convidei o prefeito, tá certo? Para ir lá. Ele, além de não ir, marcou a inauguração de uma creche no mesmo dia. Meu Deus. Para atrapalhar a audiência pública. As pessoas foram para a creche, lá para a inauguração, fizeram lá as suas reclamações e foram para a nossa audiência pública. Foi muito boa a audiência pública. Né? Agora, essa audiência aconteceu há uns 3 meses. O prefeito não foi, os vereadores não foi, e a creche até hoje não funciona. Então só foi feita a inauguração para atrapalhar a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. E eu queria ter a presença do chefe do Executivo ali, que seria muito importante. Né? Necessário, né? É necessário para ouvir as demandas da população. Até para dizer um não, você tem que ir lá para dizer um não. Claro. Você vai lá e diz um não, porque às vezes a pessoa fica até satisfeita com o não, porque vê que você não tem condições de atender, até mesmo porque você vê que o orçamento de Guarapari, ele não é muito grande.
É um orçamento hoje que está previsto para 2024 aqui 533 milhões. Né? Nós temos aqui despesas de 499 milhões e mais uma dívida de 33 milhões. Só que Guarapari não tem uma arrecadação de 533 milhões. Guarapari tem um pouco mais de 200 milhões de arrecadação, porque 300 milhões vem do governo federal. E se ele fechar as portas, Guarapari também fecha. É complicado. Vamos dar prioridade aqui às perguntas aí, Fabiano? Então daqui a pouco o pessoal reclama, que o pessoal reclama, tá, deputado? Mas eu tenho que responder. Eu já não falo na minha pergunta. Bom, o Marinho perguntou, né, se o senhor é a favor da região norte, depois perguntou sobre o aborto, né? Sobre o aborto, eu não respondi. Mas aqui tem os comentários ainda da Enessi Coque, o confirmo do doutor Danilo, ela diz mais aqui ainda, compartilhando aqui nas redes. Muito obrigado, Enessi, por você estar compartilhando aí nas suas redes, é muito importante para nós essa comentem aí, gente, né? Que isso que ajuda. E a Helena Correia, boa noite. A Maria Pontes de novo, a vovó Gracinha. Doutor Danilo Baiense, você já tem planos para a saúde pública da nossa cidade? O secretário será escolhido administrador hospitalar para secretário da saúde? É outra pergunta, né? A questão do aborto, que o Marinho perguntou, a Gracinha perguntando sobre a questão da saúde. E a Enessi continua colocando aqui, humildade, doutor Danilo, nunca vi igual. Elielza, esse é o nosso futuro prefeito, se Deus quiser. Marcelo Marinho de novo, desde quando o senhor está em Guarapari? Muita gente ia perguntar isso. Essa aí é fácil, eu respondo logo, porque essa aqui eu estou em Guarapari desde 1978. Eu tenho casa aqui desde 78, aqui no portal, e estou no mesmo lugar, até hoje. E aí o Marco Aurélio Fonseca. Marco Aurélio Fonseca? Quanto tempo, Marco Aurélio? É verdade, hein? Foi figura conhecida na nossa cidade, né? Ele pergunta o seguinte: considera o doutor Danilo competente? Marco Aurélio, que é advogado, talvez já teve até algum encontro com o doutor Danilo trabalhando, né? Com certeza, se foi criminalista, ajudei muito, porque eu aprendi muito, então você ganhou dinheiro aí com o meu trabalho. Ele pergunta aqui o seguinte: queria ouvi-lo falar sobre o turismo, a nossa vocação. E o Deus Edino colocou aqui o seguinte: no debate do IFES, o candidato falou de sua proposta para combater a criminalidade em Guarapari. Segundo o candidato, ele criar a guarda municipal armada e contratar. Eu acho que isso o senhor até respondeu, né? Falou. Porque eu que estou lendo atrasado aqui. Mas para contratar policiais militares para atuar internamente. Gostaria que o candidato explicasse se é possível combater a criminalidade com proposta apresentada naquela ocasião, que eu acho que é a proposta que o senhor apresentou que ele explicou, agora, né? Aí se diz mais ainda, conheço o doutor Danilo. Ver se tem mais perguntas. Gente, a guarda municipal talvez a gente é outra polícia que você colocando um serviço de inteligência dentro da guarda, obviamente com o secretário sendo um delegado, especialmente da ativa, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Os demais comentários aqui são mais comentários mesmo, não tem pergunta, né? O Marcelo Marinho participando bastante, obrigado, Marcelo. Disse o seguinte: sua gestão vai ser profissional e tecnológica ou uma gestão política? Bacana, legal isso aí. E a Elielza colocou aqui, vamos de 22, é o mais preparado, mais indicado. Enfim, talvez a gente não consiga mandar os alôs, né? A resposta aqui, mas as perguntas vamos tentando falar, né, mostrando. As perguntas a gente dá prioridade. Mas aos demais que estão comentando aí, a Enessi comentando bastante, obrigado por estar participando com a gente. Então vamos lá, é o aborto. É a questão. A saúde, o turismo e gestão. Saúde, turismo e gestão, exatamente. Vamos lá, com relação ao aborto, eu acho que nenhuma pessoa é a favor do aborto. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que está do lado da esquerda, tá certo? Que está aprovando o assassinato de crianças que poderiam já viver fora do útero da mãe, recebendo dentro ainda do ventre da mãe uma injeção no coração para assassinar essas crianças. E outras crianças que estão sendo retiradas em aborto, retiradas aos pedaços. Estão sendo cortadas aos pedaços e retiradas do útero da mãe. Isso é lamentável, isso é uma vergonha. Eu acho que ninguém aqui é a favor disso. Eu sou a favor da vida. Eu gosto tanto da vida que eu tenho 10 filhos. Talvez vocês não saibam, eu tenho 10 filhos. 6 naturais e 4 do coração. Mas eu tenho 10 filhos, eu tenho a minha mais velha com 45 anos e a minha caçula com 6 anos. Então eu sou a favor da vida. Com relação à saúde, a saúde de Guarapari, ela vive uma situação lamentável, porque você vê
Guarapari é cidade de saúde, uma cidade de saúde que não tem saúde. Se a pessoa tem qualquer probleminha simples aqui, ela tem que ir para outro município, tem que ir para Anchieta ou para Vitória. Se você precisar de fazer um engessamento de um braço ou de uma perna, tem que ir para Vitória. Eu digo sempre, porque tenho experiência própria, agora 1 mês e pouco, 2 meses, um colaborador meu que trabalha comigo lá, ele sofreu um pequeno acidente ali no portal. Pequeno acidente, né? E ele sangrou muito no braço e veio aqui para a UPA. Chegando na UPA, acharam que era muito grave, enfaixaram o braço dele, puseram na ambulância e mandaram para o Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ali foi feita uma sutura de 7 ou 8 pontos, ele foi mandado de volta para casa, tá certo? E não precisou nem de tomar um anti-inflamatório. Então, na saúde, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, tirar a ingerência política de dentro, não só da saúde, mas de todas as secretarias, né? Tanto que eu não tenho compromisso com ninguém além do pastor Daniel, que está aqui, que é o único compromisso que eu tenho, que ele vai trabalhar na área social aqui de Guarapari, porque ele já faz um trabalho maravilhoso. Mas nós precisamos de médicos, precisamos valorizar os funcionários que nós já temos, precisamos de novos médicos, novos enfermeiros. Vocês sabem que toda a UPA, ela tem, além de todos os equipamentos que tem que ter, e a equipe médica e de enfermagem, ela tem que ter também uma farmácia. A UPA de Guarapari tem uma farmácia, só não tem um medicamento, né, que é lamentável. E como é que nós resolveríamos isso? Trazendo recursos de fora. Eu estou atrás dos recursos de todos os nossos deputados federais, que nós temos 10. Eu estou atrás dos recursos dos nossos 3 senadores. Nós vamos fazer parceria com o governo do estado, embora eu não seja da base do governo, mas eu, como chefe do executivo, eu vou conversar com o governador, que eu me dou muito bem com ele, não sou da base dele, mas me dou otimamente bem com ele, com o Renato, né? E eu vou procurá-lo, eu quero recurso dele. Quero recurso também do governo federal. Nós, na legislatura passada, através da deputada federal, doutora Soraya Manato, nós fizemos entregas, por exemplo, do governo federal, de equipamento de 5 milhões para o Hospital Evangélico e para a Santa Casa de Misericórdia. É melhor do que uma emenda parlamentar, né? Então nós vamos atrás desse recurso. Nós vamos fazer um trabalho muito importante para trazer para Guarapari empresas, incentivo fiscal, para que as empresas venham para Guarapari, não poluentes, mas que venham para Guarapari. Nós temos aqui uma empresa, né, a Autoglass, que foi instalada aqui há não muito tempo e que gera muito emprego e renda e riqueza para a cidade. Então nós precisamos de trazer essas empresas para Guarapari. Nós precisamos de incentivar o turismo, mas os recursos para a saúde não virão só daí. Nós vamos correr atrás dessas emendas, eu vou correr atrás de recursos junto ao governo estadual e federal, tá certo? E nós vamos querer uma fatiazinha lá do Poder Judiciário. Nós temos nas penas pecuniárias, pastor Daniel, estava vendo o saldo hoje, está em 29 milhões de reais. As penas pecuniárias, o saldo é de 29 milhões de reais, tá certo? E a VPEMA tem mais quase 5 milhões de reais. VPEMA é o quê? É um juizado que trata das penas pecuniárias. Tá certo? Aquelas penas onde as pessoas não vão presas, mas há uma transação penal. Então ali aqueles recursos ficam nessa vara que controla todas essas pessoas, né, que estão pagando pelos crimes que cometeram, né, crime de menor potencial ofensivo. Mas o Tribunal de Justiça, ele tem esse recurso que parte dele vai para o social, parte dele pode ir para a saúde, parte dele vai para a segurança pública. Então nós tem que saber onde está e saber pedir, não é isso? Onde está. A gente falou disso ontem, né? E vamos ao presidente do tribunal, com uma pessoa muito bacana, nós vamos ao presidente do tribunal para que a gente possa também pegar uma fatia desse recurso para que a gente possa trazer para a saúde, porque o cidadão, ele tem que ser respeitado, né? Ele tem que ser respeitado, tem que ser bem atendido, né? Para que ele não tenha que se deslocar. Eu estive hoje com pessoas que chegaram na UPA aí por volta de 6 horas ou 5 horas da manhã e saíram no final do dia, e sem ser atendido o suficiente. Os enfermeiros aqui, eles podem fazer um trabalho maravilhoso, né? Nós podemos levar, inclusive, esse aprendizado para as escolas, para as crianças aprenderem, inclusive, os primeiros socorros, que ninguém sabe disso, né? Trazer, por exemplo, o pessoal, os bombeiros, que podem nos auxiliar e muito. Eles têm feito, inclusive, palestras na Assembleia, através da nossa Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, orientando as pessoas. Então, na saúde, nós traremos esse recurso. No turismo, Guarapari, embora digam que é uma cidade turística, eu acho que não é. Até hoje não é. É uma cidade de veraneio. Comentário aqui sobre isso. Léo, o que o senhor acha? Se era de turismo ou de veraneio? Não, a cidade de Guarapari é uma cidade de veraneio. Ela não é a cidade
turística. Né? Para ela ser uma cidade turística ainda falta muita coisa. Falta a capacitação de muita gente, falta se colocar Guarapari num calendário anual. Nós temos que trazer para cá os festivais, os eventos também na cultura. Então tudo isso tem que ser trazido para Guarapari. E como será feito? Colocaremos ali um técnico, uma pessoa que entenda do assunto, que goste de gente e goste do que está fazendo. Que às vezes as pessoas fazem as coisas por obrigação, mas as pessoas que fazem por amor fazem uma grande diferença. E isso que nós queremos fazer aqui em Guarapari. Agora, Fabiano, antes de você fazer pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui para o deputado. Ele já convive em Guarapari há mais de 40 anos, mas quando o senhor vira candidato, e isso são todos, eu já fui candidato também, eu posso falar, porque a gente anda por Guarapari, mas eu queria a sua versão, a sua visão. Tenho certeza que o senhor viu lugares de Guarapari que o senhor não sabia que existia. Qual a sua visão do nosso povo? Que Fabiano fala uma coisa, a gente vai falar de uma região, Lameirão, que é uma região, né, Fabiano? Muito carente. Muito carente. Muito carente. E o que o senhor viu? O que o candidato Danilo viu em Guarapari? Sim. O senhor já falou do Village do Sol, que eu estou apavorado com o que o senhor falou aí. Porque a gente imagina uma violência, mas não imagina isso que o senhor falou aí. Isso é uma coisa monstruosa. Monstruosa. Eu já sabia que era feio, que o ser humano é capaz dessas coisas que o senhor falou. Se você chegou agora na live, depois assiste de novo. O deputado falou coisas aqui que eu estou apavorado. A palavra é essa. Que a gente acha que esse tipo de crime acontece lá na África, na Indonésia, mas está aqui do nosso lado. O Wilker e Fabiano, eu tive hoje cedo às 7h30 da manhã, eu tive uma reunião com vários funcionários de uma empresa aqui em Guarapari, lá no bairro Aeroporto. E eu ouvi de um morador de Village do Sol, que trabalha e faz o trajeto de moto. Ele me narrou um fato que eu vou levantar esse fato, que eu fiquei mais aterrorizado ainda com a situação. Consegue ser pior do que esse? Ele me narrou com relação a 2 crianças que foram sequestradas e não localizadas. Crianças pequenas, né, de 7, 8 anos, brincando na rua e que foram sequestradas e não localizadas até hoje. Eu não sei a data ainda, eu vou ter que levantar para saber se foi registrado realmente a ocorrência, porque a gente sabe que muitas coisas terríveis acontecem, não só aqui em Guarapari, mas também em outras regiões, e que muitas vezes a pessoa sequer pode registrar a ocorrência. Elas não podem registrar a ocorrência. Né? Nós estamos fazendo um trabalho na Assembleia e na Comissão de Segurança para que a gente tenha, inclusive, acesso a todas as informações com relação à violência contra a mulher, porque nós temos uma pauta importante que temos que tratar desse assunto aqui em Guarapari, que é a violência contra a mulher, que é lamentável no estado do Espírito Santo, né? Mas nós precisamos de ter as informações, e muitas delas não registram as ocorrências. Se você for lá na cheia no Projeto Mulher, você vai ver que ela acolhe muitas mulheres ali e que elas não registram ocorrências por medo de serem mortas pelos traficantes que estão ali, que praticam a violência contra elas, e que elas não podem sequer registrarem as ocorrências. Então isso realmente é lamentável e a situação é gravíssima. E nós vamos checar, eu soube disso hoje de manhã, mas os compromissos do dia não me deixaram fazer esse levantamento, mas já solicitei a minha assessoria que faça esse levantamento para saber se pelo menos foi registrado. Fabiano, vamos aí. Eu estou assim, o relato que o delegado, né, deputado, candidato a prefeito de Guarapari traz é assim, assustador. Eu já estive lá no Village do Sol, tem um conhecido que tem uma residência lá, nosso amigo lá do esporte, esqueci o nome, mas também não convém falar o nome, mas eu estou assim, sem palavras com esse relato aí, de quem conhece a segurança, né, Fabiano? Eu estive lá com uma assessora, e com uma sargenta e com um coronel da reserva numa reunião lá no projeto. E quando a titular do projeto lá começou a contar o que estava acontecendo, eu só vi lágrimas nos olhos das 3. Né? E a gente revoltado, tanto eu quanto o coronel que estava comigo lá. Difícil. O Wilker, delegado, e os demais que nos acompanham, o pessoal que está aqui, o Thiago Patellini, que é candidato na sua chapa, quando vereador, ele fez não sei se você lembra, eu estava na assessoria com ele, não sei se você acompanhou esse caso. Ele fez uma audiência pública para tratar da gravidez, né, na infância e adolescência. Assim, você vive envolvido nas suas atividades, no seu trabalho, na sua casa, na nossa bolha, né? Na nossa bolha,
E aí você imagina assim, que Guarapari não é um negócio, não é. Delegado, Wilker, é um negócio, pelo menos naquela época, talvez, queira Deus que hoje seja diferente, mas era um negócio, os números são assustadores. Nessa audiência pública foi convocado professores, diretores de escola, conselho tutelar, Secretaria de Educação, que mandou representante, Secretaria de Saúde, que mandou representante, e quem que se manifestou e fez questão de ir, porque isso é que chega na mão deles, os diretores de escolas desesperados, pedindo para fazer ações educativas, informativas para as meninas, para os jovens. E a audiência foi boa, foi esclarecedora, trouxe os números, mas infelizmente nada ou quase nada foi feito. Bom, só íamos fazer um registro, porque daí para cá, então o negócio ficou muito pior. Depois eu gostaria de dar uma pincelada nesse questionamento seu. Mas aí vamos lá. Os demais comentários aqui. O Tiago, casal policial. Tiago Garrocho. Isso aí. Meu prefeito, dizendo aqui, meu ele prefeito, é candidato lá na chapa. Colocou o número dele aqui também. Isso. Aí ele fala, o Marinho. Ele vai fazer um vereador, hein, Fabiano? Vai fazer um. Vai fazer ou não? O Marcelo. Marcelo Marinho. Daqui a pouco nós vamos fazer aquela pergunta, Fábio, que a gente fez antes nos bastidores. Nós vamos fazer aqui também. Por último, no final. Mas vamos lá. O Marcelo já respondeu a respeito da questão política ou tecnológica, né? Da gestão. A gestão eu não respondi ainda. Hein? Essa não, né? Mas tem mais aqui. Rapidinho aqui o Thiago Reboli disse aqui, elencou alguns itens aqui. Ele disse o seguinte: Guarapari atual 2024. Aí ele colocou aqui as hashtags: segurança, não temos; saúde, precária; zona rural, abandonada; gestão ambiental, precária; educação. Em Guarapari temos tudo para ser bem-sucedidos em todas as áreas do município. Temos montanha, Imar, etc. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O Saulo Lizardo da Silva. E o saneamento básico, doutor Danilo? Falou da Guarda Municipal, outro aqui, mas o senhor já falou. Vamos ver se tem mais aqui. Deus Edino falou o seguinte: as belezas naturais. Vamos ver aqui. É grande aqui. As belezas naturais na nossa cidade, nos anos 70 a 90, tinha como destaque as praias, que ainda principalmente a praia de Santa Mônica e Setiba. Na época obtivemos um avanço no turismo, tendo em vista o período prolongado das férias escolares na ocasião. Atualmente, o potencial turístico dessas duas praias, situadas na região norte, não acompanhou o desenvolvimento das praias situadas na região sul, tendo como principal problema o esgoto urbano, que são lançados há anos rios de Perocão e Una. A praia de Santa Mônica é uma maravilha, mas tem esgoto de fora a fora, né? Se eleito, qual a proposta do candidato para acabar com a poluição dos rios? Tem um outro aqui ainda. Tem uma outra aqui que fala do engordamento da Praia do Morro. O que o senhor acha sobre o engordamento da Praia do Morro? Bom, a princípio. Já tem um monte ali para ele responder, Fabio. A princípio são esses aqui: a questão das praias, da poluição. E o outro aqui que falou foi sobre. Não sei se o senhor está anotando aí, né? Eu estou anotando. Gravidez, né, de infância, o saneamento, né? Saneamento, vamos lá. E o engordamento da Praia do Morro. Vamos começar pela última aqui. O engordamento da Praia do Morro, olha só. O gestor público não pode fazer nada sem ouvir a população. Você tem que ouvir, né, para verificar se é aquilo que a população quer, porque nós estamos aqui representando o povo. Então nós precisamos, obviamente, de saber o que eles querem. Você vê, no final de governo, o prefeito solicita recurso do governo do estado na casa de 100 milhões de reais para fazer o engordamento. A população não quer engordamento da Praia do Morro. O que elas querem são saneamento básico. A população quer saneamento básico. Eu estive lá no ano passado, no final do ano passado, na Praia do Morro, aí vim trazer a avó da minha esposa, que está com 96 anos, que ela queria vir aqui à Praia do Morro. E chegando ali, a maré baixa, né, de noite, a maré baixa, a praia lotada de gente, né? E o que ocorria? Um rio paralelo à água do mar e um paredão de esgoto a céu aberto. Então nós temos que resolver a situação. É óbvio que em muitos locais nós temos esse tipo de saneamento, mas está faltando a interligação, ou seja, a ligação entre a residência e o esgoto.
E muita gente está jogando o esgoto na área fluvial, né, na rede fluvial, o que não pode, Sim. o que é proibido. É o que a prefeitura disse, que não é esgoto, é água do rio, água fluvial. Água fluvial, mas não pode jogar. Então as pessoas estão jogando, nós temos aí uma previsão para até 2032, 2034, para que tudo isso esteja interligado, mas é certo que no saneamento básico aqui de Guarapari, ele deixa muito a desejar. O que disseram aí agora, a pergunta com relação à praia de Santa Mônica, a praia de Setiba e Una, tá certo? Eu frequento muito a praia de Setiba, porque eu gosto muito daquela praia. Ele falou do Rio Una, que é poluído, e o Rio Perocão também. Ah, sim. Olha só, você vê, Setiba, eu frequento muito Setiba, porque eu gosto muito dali. Agora, pô, lamentável, uma praia daquela não tem um banheiro, não tem um banheiro, não tem calçada, não tem nada para as pessoas. Se o cidadão quiser fazer as suas necessidades, obviamente as pessoas necessitam fazer as suas necessidades, ou dentro do mar, diretamente no mar, tá certo? Ou vão fazer num bar, se tiver aberto, no quiosque, pagando R$5 ou talvez um pouco mais. Eu já presenciei ali um cidadão que estava devidamente vestido, ele não estava na praia, estava vestido, estava com a bermuda vestido, tirar a genitália debaixo do chuveiro ao lado de mulheres e crianças, tá certo? Para fazer as suas necessidades ali, absurdo, né? O que realmente é uma vergonha e é lamentável. Você vê a situação, vamos voltar para o Vilagem do Sol e outros bairros, mas no Vilagem do Sol não tem água. Não tem água. Tem uma pessoa ali que tem um poço, eu não sei em que condições, e que explora a água e cobra muito caro. Eu estava num dia lá numa reunião com a Sheila e ela, por um descuido, deixou o meninozinho dela de 1 ano com outra pessoa. A pessoa deu água da torneira para a criança. No dia seguinte já foi internado. E é caro, tá certo? Mas o que está acontecendo ali? Lembra? Ali está acontecendo uma situação pior ainda, porque as pessoas não. Ontem eu vi uma situação dessa aí, a pessoa falando, não, eu recebo a água aqui de um poço que me vende. Pois é, então eu tive lá em essa situação é lamentável. A CESAM já entrou em alguns locais, como entrou, por exemplo, no bairro Portal. Nós estamos ali desde 1978, então por muitos anos eu forneci água para todo loteamento de graça. A gente bombeava de 2 poços meus lá, bombeava para uma caixa de 70 mil litros lá em cima, para depois servir a toda a população. Então nós precisamos de ver com carinho isso, mas o grande problema é que muitos gestores pensam na aparência, no que está em cima da terra. Então é muito bonito você fazer um asfalto, fazer um pavimento, né, uma pavimentação, e você vê o que acontece. Em muitos casos, eles fazem um asfalto e depois rasgam o asfalto para fazer o que tinha que ser feito embaixo. Sim. O que não é feito. Tinha que fazer antes. Então, pois é, teria que fazer antes, primeiro a base, né? Você vai construir uma casa começando pelas paredes, tem que começar pela alicerce, né? Então você tem que dar uma atenção primeiramente a isso, né? A parte de saneamento básico, né? Para depois você, obviamente, entrar com asfaltamento ou com outro tipo de pavimentação. E isso tem que ser feito. Também a CESAM tem que ser chamada. A ordem, como nós já chamamos a ordem em muitos locais, né? Lá em Vila Velha, eu através da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu sou vice-presidente, nós conseguimos devolução lá de dinheiro para mais de 150 famílias, em um único bairro. E devolução não é de pouco dinheiro, não. Tem pessoa que recebeu R$10 mil em espécie só da taxa de esgoto, que a CESAM teve que devolver, porque ela não tratou o esgoto, jogou in natura o esgoto, né, no Rio Marinho, outros rios da região, né? E nós chamamos a CESAM à ordem e ela teve que resolver a situação. Então nós vamos trabalhar para resolver a situação. É óbvio que nós temos que estar atentos ao orçamento do município, o orçamento não é grande, nós vamos trabalhar para que a gente possa aumentar esse orçamento, inclusive dando título de propriedade, regularizando muitas regiões, como é o caso de Vilagem e outras ali, tem que regularizar para que essas pessoas possam pagar os seus impostos, né, começar a pagar os seus impostos, e também tendo o título de propriedade, essas pessoas podem melhorar o seu patrimônio, que pode pegar um empréstimo ou coisa parecida e melhorar o patrimônio. Solicitar os serviços que estão faltando, né? A questão da poluição dos rios, Una e Perocão, o senhor já respondeu? A poluição dos rios, obviamente, nós temos... O que você pretende fazer para acabar com isso? Nós ouvimos isso hoje numa caminhada aí, nós ouvimos hoje, mas o que se nota também? Primeiro, com relação ao esgoto que é jogado in natura nesses locais. Você vê que isso não acontece só aqui, acontece em outros locais. No município, por exemplo, de Cariacica, meu avô morou lá e eu tomava banho no Rio Marinho, e hoje, se eu cair naquele Rio Marinho, eu vou morrer. Tá certo? Só um detalhe desse Rio Una aí, Fabiana. De repente, o deputado delegado vai conseguir investigar, porque o Rio Una, ele teve
há uns 2 anos atrás, tem um fenômeno que acontece e ninguém descobre. Ele fica esverdeado, uma coloração, parece tinta. E aí a prefeitura investiga, não fala o que é, o meio ambiente investiga, não fala o que é, ninguém sabe. Os órgãos ambientais não sabem. E daqui a pouco ele para e tem o esgoto, que o esgoto é o de menos. Essa coloração verde parece uma tinta. Não sei se ali, tem muito tempo que eu não vou lá para dentro, se lá tem alguma fábrica de alguma coisa, mas é um troço que é um crime ambiental. Com certeza é um crime ambiental, e aqui em Guarapari acontecem muitos, mas nós vamos colocar uma pessoa muito técnica. E olha só, o senhor Diocéles Baiense, que é meu irmão, é engenheiro, foi secretário de meio ambiente de um grande município de mais de 500 mil habitantes e vai nos ajudar e muito, mas nós queremos transparência, não é esconder não, é transparência, investigar e responsabilizar, né? Obviamente responsabilizar essas pessoas que estão praticando crimes, né, contra a nossa natureza aqui. Bom, tem uma pergunta aqui, que essa realmente é uma situação complicada também. Bom, o município quanto e vai aumentando a quantidade de moradores. Não, hoje eu descobri, eu jornalista, 25 anos de Guarapari, não, 40 anos, mais de 40 anos de Guarapari, hoje eu já sabia, e a gente conversa muito sobre isso, nós temos uma questão migratória muito forte em Guarapari, pessoas que vêm para cá sem condições e vão ficando, e o poder público vai esquecendo essas pessoas, é o fato que aconteceu. Mas hoje eu descobri uma Guarapari que eu não sabia que existia. Hoje foi um essa informação tapa na minha cara. Foi. Mas vai lá, Fabiano. Foi quase uma cadeirada. Né? Foi uma cadeirada. Foi. Mas vamos lá. Vou responder também aquela pergunta que você fez com relação ao aborto dos adolescentes. Você viu que ele está esperto ali, anotando tudo. Tem que anotar, porque não podemos das perguntas não, tem que responder. É muita coisa. O povo quer saber. Essa pergunta agora é a seguinte. Doutor Danilo, quero saber a Yasmin Almonfrey. Doutor Danilo, quero saber das ações para as pessoas em situação de rua, que é um problema muito sério, realmente. E o Centro Pop está lotado com a capacidade máxima, que é de 30 pessoas. Então, o Centro Pop que está, né, lotado, e a situação das pessoas em situação de rua, que realmente é um problema sério. A outra pergunta é a seguinte, Marcelo Marinho. E o Transcol, o senhor é a favor ou contra a integração? É muita coisa. Vamos lá, vamos responder a Yasmin, que fez uma pergunta aí com relação aos moradores em situação de rua. Inclusive, outro dia, nós participamos aí também de um evento aí, junto com alguns empresários de um determinado local, e quem respondeu isso foi o meu vice-pastor Daniel, que respondeu, deu uma pincelada no final. Mas os moradores em situação de rua realmente é uma situação lamentável. Essas pessoas são pessoas que por algum motivo saíram das suas residências, às vezes por um desentendimento, por algum outro fator, elas saíram. Guarapari está recebendo um volume muito grande de moradores em situação de rua, e nós vemos que alguns outros municípios vizinhos também já temos denúncias, sabemos que isso realmente ocorre, às vezes até com carros oficiais de outros municípios trazem, despejam esses moradores de rua, né, em determinados municípios. Eu conheço muitos deles, que eu tenho um trabalho social que a gente faz há muitos anos lá em Vila Velha, então eu conheço muito e tenho visto muitos de Vila Velha aqui em Guarapari. Agora vejo, o Centro Pop aqui em Guarapari, que está num lugar, na minha visão, inadequado, em cima de uma rodovia, ali no local muito habitado, no local inadequado, recebe ali apenas 30 pessoas. Segundo levantamentos que foram feitos, inclusive, eu não sabia, eu descobri hoje onde é o Centro Pop. Eu também achei totalmente inadequado. Em cima da rodovia, inclusive do lado da creche. Do lado da creche está sendo construído. Então, o local, na nossa visão, completamente inadequado. Então, você vê aqui, num levantamento preliminar, estima-se que tem 150 moradores de rua. Eu tenho contado ali, às vezes que eu passo ali no sábado, domingo, já cheguei a contar 27 na rua, ali sentados, ali deitados nas calçadas, né? Essas pessoas, nós, para resolvermos a situação, você vê, em 150, se você dá alimentação para 30, eles dão alimentação, mas não tem lugar para dormir. Ou seja, dão alimentação a 30 e jogam para a rua. Ali o cara tem que se virar na rua,
rua e dá o jeito dele, né? Então o resto fica com fome. Nós não temos aqui um albergue, nós precisamos de um albergue, né, para essas pessoas. Mas o mais importante que a prefeitura deve fazer é criar uma equipe multidisciplinar para entender a situação de cada um cidadão daquele, porque muitos daqueles, eles querem e podem voltar para as suas origens. Mas você vê, no caso específico de Guarapari, a Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, ela não tem recursos para que essas pessoas retornem às suas origens, né? O meu vice aqui, o pastor Daniel, há pouco tempo agora, ele encaminhou a pessoa também para as suas origens, mas tem que marcar do bolso, né? E fazendo um trabalho, embora as igrejas façam um trabalho maravilhoso, mas ele não é uma obrigação dele de custear isso, né? E ter assistente social para que possa encaminhar essas pessoas, quer dizer, entender a situação de cada um e encaminhar para as suas origens. Tem pessoas que querem ir para a Bahia, tem pessoas que querem ir para outros locais, mas nós também descobrimos aqui que muitos desses moradores de rua são também de Guarapari. Muitos são de Guarapari, né? Então, com a criação dessa equipe multidisciplinar, nós podemos entender a situação deles e encaminhar para as comunidades terapêuticas que fazem esse trabalho de reinserção social. Muitos precisam de emprego, muitos precisam de tratamento, e muitos precisam somente de um trabalho social para que eles possam ser inseridos novamente no seio da família. Então esse é o trabalho que nós queremos criar aqui, e queremos criar também um albergue, porque não adianta você dar comida para 30, se você tem 150, e jogá-los na rua. Mesmo os 30, vamos supor que só tivesse 30, você dá comida para 30 e jogar na rua, é lamentável, é igual a zoonose. A zoonose aqui, num caso muito grave do animal na rua, ela pega, faz aquele tratamento inicial, não faz em castração, porque eu sei que é muito difícil fazer uma castração aqui em Guarapari, e joga os animais para a rua, tá certo? E aí é lamentável. Hoje mesmo eu vi cadelas grávidas na rua, né? Sim. E obviamente que uns dias nós vamos ter mais 10, 12, 15 cachorrinhos na rua, aí dando trabalho. Inclusive o Arivaldi Ribeiro, que ele é veterinário, ele tem um projeto, e na época ele estava no zoonose, funcionava bastante essa questão de controle populacional de animais de rua. Bom, o transporte, me perguntaram, eu não respondi. Tem o esporte, tem mais aqui ainda. O Transcol. Bom, o Thiago Paterlini, deixando o registro aqui, Danilo é um candidato preparado para assumir a prefeitura, é um administrador e um brilhante trabalho realizado na segurança pública. Bom, o Thiago, falando da questão do Transcol, né? Diz o seguinte: não é justo o morador ter que pagar 2 passagens, uma para o Luiz Útil, e tem o cartão GV Transcol. A integração. E Guarapari pertence à região metropolitana, né? Como resolver? A Vera Lúcia Novaes diz o seguinte: responde, candidato, a respeito sobre os crimes ambientais nas matas e incêndios em Guarapari. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa ainda. O senhor pretende dar continuidade nas obras em andamento ou vai paralisar tudo? Isso é muito sério. Pergunta aí do Marcelo Marinho, participando bastante. Obrigado, Marcelo. Eu não cortei aqui, estou falando sem. Nem prestei atenção também não. Mas enfim, Marcelo participando bastante. Obrigado, Marcelo Marinho. Tem um tempo aí na aberta também. Bastante importante, né? Os seus questionamentos, e todos que estão participando aí, é muito importante a participação de todos. Com relação ao transporte, o nosso transporte em Guarapari, ele é muito ruim. Eu, como deputado, eu fiz uma série de indicações ao governo do estado. Mas ele tentou também a respeito da integração. Exatamente. Eu fiz uma série de indicações do governo do estado no sentido de que o Transcol ultrapassasse aqui os limites do centro da cidade, fosse até o Ipiranga, pelo menos do outro lado, ou até a rodoviária, que fica lá na João de Santos Neves, lá com a 101. Né? E nós não conseguimos fazer isso. Vejam, uma pessoa para vir do Vilagem do Sol, vou voltar para o Vilagem de novo, uma pessoa para vir do Vilagem do Sol até aqui onde nós estamos, né? Ou até a Pedreira, ali, até o Portal, tem que pagar 2 passagens, dá exatamente R$ 9,30 para rodar mais ou menos 15 quilômetros. Mas, no entanto, essa mesma pessoa, se quiser sair do trevo de Setiba e ir até Fundão, na divisa com Aracruz, ele paga R$ 4,70. E aqui ele paga R$ 9,30. Então você vê que dificuldade, que sofrimento para essa população aqui de Guarapari, né? É um sofrimento muito grande. Você vê a situação dos próprios bairros. Os bairros aqui, eles não têm um atendimento, né? Eu
te visitando a Praia do Morro há poucos dias lá, conversando com uma senhora que trabalha numa loja, ela sai do serviço às 22 horas e mora no Bela Vista, né, lá na João de Santos Neves, lá em cima. Então, ela sai às 22 horas, mas o último ônibus que vai para o bairro dela só sai às 17h30, sai às 17h30. Imagina, como é que essa pessoa faz? No bairro Jabaraí e outros bairros, vejam, o local que o ônibus do tamanho comum de 46 passageiros não pode entrar porque ele é um veículo grande, nós temos os micro-ônibus. É como acontece em Vitória, naqueles morros, os micro-ônibus sobem sem problema nenhum. Mas além desse transporte, que eu sou favorável e vou brigar para que o Transcol venha para Guarapari, nós precisamos também de outros tipos de transporte. A bike, né, os patinetes que existem na Grande Vitória, e nós precisamos trazer para cá porque é barato e facilita a vida das pessoas, né, para sair do trabalho, para ir para o trabalho. Então nós precisamos de dar uma atenção especial a isso. Nós precisamos também de melhorar a mobilidade. Os sinais aqui não são sincronizados. Não são sincronizados. Você sai do sinal aberto, o outro fecha. O de lá está aberto, você está ansioso para o de cá abrir, quando o de cá abre, já fechou de lá. Então, é uma situação lamentável. As calçadas aqui, elas não facilitam em nada as pessoas. Nós fizemos algumas indicações, principalmente na área do DR aqui, para a criação de ciclovias, que também nós não temos. É um perigo aqui as pessoas andarem aqui em Perocão, Santa Mônica ali, é um perigo. A calçada, às vezes, não tem nem calçada. Não tem calçada. O espaço, às vezes, é de 1 metro ou menos e tem um poste no meio. Tá certo? Quer dizer, o cidadão não tem opção, ele vai andar no meio da rua. E voltando ao problema também da Guarda Municipal, a Guarda Municipal vai ajudar e muito. Olha só, eu passo situações lamentáveis, que eu ando muito aqui na rodovia, e são veículos todos apagados. Inclusive, outro dia foi um ônibus da Lorenzetti todo apagado, tá? Lorenzetti todo apagado, andando por aqui. Mas são motos completamente apagadas, na frente e atrás, e você corre um risco muito grande de matar uma pessoa, tá certo? Ou de causar um acidente ainda pior. Então nós somos favoráveis sim a esse transporte e vamos trabalhar para isso. Com relação à continuidade das obras, nós temos que estar atento ao orçamento de Guarapari. Guarapari tem um nível de orçamento, né? Nós sabemos que é baixo, nós precisamos de trabalhar aqui para a gente aumentar a arrecadação de Guarapari, né? Então a legislação tem que ser respeitada. Mas olha só, na iniciativa privada, quando você tem um gestor que faz um trabalho bom, o outro que vem, ele tem que dar continuidade àquele trabalho. Você faz uma projeção de gestão de anos, de 10, 15, 20 anos. Na administração pública, isso não acontece de uma maneira geral. Na administração pública é assim: vem um gestor, por exemplo, faz uma administração boa, o outro vem e quer destruir tudo que ele fez para começar a sua e dar o seu nome, né? Nós não temos essa vaidade. Todas as obras que foram começadas, que são boas para o município, nós vamos fazer. Vamos dar continuidade, né? Como faremos, por exemplo, com relação à educação, creches, que é um problema sério aqui em Guarapari, né? As creches em Guarapari, você vê aqui em Perocão, nós temos uma creche ali que tem uma placa de construção há 4 anos, e a creche não saiu ainda. Quer dizer, as crianças que precisavam, elas não precisarão mais, né? Mas nós vamos dar continuidade. Mas o que é que você faz para resolver isso enquanto a creche não fica pronta? Porque as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar. Então o que é que nós faremos com isso? Nós contrataremos escolas particulares. Eu estive lá na creche Alegria, juntamente com o meu vice aí, o pastor Daniel, e nós vimos que ali custa exatamente R$700 uma vaga, né, na creche para meio expediente, e R$1.000 para expediente inteiro. Então nós vamos contratar também esse serviço, que eu, como gestor fazer um convênio, de uma escola no caso, na Serra, você compra as vagas, né? É só você manda um projetinho para a Câmara, é aprovado. Aliás, a Creche Alegria é um trabalho muito bacana, né, Fabiano? Muito bacana, e pode receber muitas crianças. E tem uma coisa, não sei hoje quanto é que está, mas chegava a receber mais de R$100.000, e esse valor de orçamento foi diminuído. A coisa do município, né? O município fazia um repasse de R$100 e poucos mil, e teve um ano, não lembro agora qual, mas esse valor, esse repasse foi diminuído para na época, cerca de 80 mil. Salvo engano. Assim, além de nós darmos continuidade, nós temos que também dar manutenção às obras, né? Porque não adianta você fazer um monte de obra e não dar manutenção, que daqui a pouco você não tenha nenhuma.
Então a ideia do senhor é de continuidade no que for bom, tiver dentro do orçamento. E não vai faltar vaga em creche, não. Não vai faltar vaga em creche. Olha só, fui dono de uma escola no município da Serra, em sociedade com meus irmãos, e vendi foi muitas vagas. Escola de primeiro e segundo graus, vendi foi muitas vagas para a Prefeitura Municipal da Serra. E aqui nós vamos comprar. Então, esse trabalho o senhor pensa em fazer. Aproveitando, falando de educação aí, delegado, a questão... O senhor tá aí, falou antes de começarmos a entrevista, da Escola Cívico-Militar. Como é que é seu projeto aí? Guarapari vai ter Escola Cívico-Militar com Danilo Baense? Na educação, primeiramente, nós temos que valorizar os nossos servidores, né? Nós temos ouvido aí muitas reclamações, servidores doentes que não estão tendo a devida atenção, principalmente pós-pandemia. Então eles estão passando por muitas dificuldades, mas nós vamos fazer um tratamento especial, dar uma atenção especial aos nossos servidores também, com relação aos espaços por eles ocupados, climatizando as escolas, porque isso é muito importante. É um local muito quente, um município que nós temos o verão aí, ele é muito calor para as nossas crianças, mas nós vamos criar aqui escola em tempo integral em Guarapari. Eu sou a favor da escola em tempo integral e também sou a favor da escola cívico-militar. O pai não é obrigado, obviamente que tem outras opções, mas quem quiser, o pai que quiser, eu, por exemplo, estando aqui em Guarapari, tendo a escola cívico-militar, minhas filhas vão para a escola. Eu tenho 3 menores e os 3 vão para a escola cívico-militar. Muito bom. Fabiano, tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui, é um pouquinho longa, mas vai dar para a gente fazer. O pessoal está empolgado com as perguntas longas, né? Inclusive o Deus Edino, ele é advogado também, ele diz o seguinte, a respeito da educação, da arrecadação do ICMS, os estados repassam 25% aos municípios com os seguintes critérios: 75% no mínimo na proporção das operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços realizados em seus territórios, e até 25% em obediência à lei estadual, sendo obrigado à distribuição de no mínimo 10% de emenda constitucional com base nos indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e princípio de equidade, considerando as condições socioeconômicas dos educandos. A pergunta é, com base no último parâmetro de repasse ICMS, se o candidato sabe ou tem ideia de como se encontra a educação no município, qual o percentual que está sendo destinado para a nossa educação e, no seu mandato, como vai ser utilizado a verba do governo estadual destinada para a educação. Os 25% que são destinados à educação, eles serão utilizados e nós melhoraremos esse investimento na medida do possível. Na medida do possível. Nós temos que estar atento ao orçamento do município. Outro dia eu vi uma entrevista de um candidato a prefeito aqui em Guarapari, que ele falou em números, em percentuais de investimento, e eu fui somando, ultrapassarem muito 100%. Ultrapassarem muito 100%. Então, não adianta você ficar contando história para o povo, porque nós temos as pessoas hoje que observam e fazem contas. Sim. Elas fazem contas. Então, não adianta você dizer que você vai passar de 25% para 35% ou para 40%, e que você vai dar reajuste e ultrapassar os 60% que você não pode. Então, eu fiz umas continhas, enquanto ele foi falando, eu estava só na cabeça aqui e vi que ultrapassava muito os 100%. O que nós precisamos é melhorar o índice também de alfabetização das nossas crianças. Nós temos crianças aí, eu fiz mutirões de emissão de carteira de identidade, pegando uma criança de quinto ano, e a criança não sabia nem assinar o seu próprio nome. Eu pedi o servidor que estava comigo que fizesse letra de forma, para que essa criança pudesse assinar sua carteira de identidade. E ela também não soube fazer, iletrada. Então nós precisamos trabalhar muito na alfabetização dessas crianças. Eu não sei exatamente como está a situação aqui, mas certamente sentando na transição e sentando naquela cadeira, nós vamos levantar tudo, porque a transparência aqui não é muito transparente. Eu tive uma dificuldade muito grande aqui para fazer o nosso plano de governo e fazer um levantamento detalhado do município, porque a transparência estava fora do ar há mais de 15 dias. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande. Nós estamos vendo obras que estão sendo feitas, não sei se é a prioridade do povo. Então, eu sentando, eu não quero olhar pelo retrovisor, mas obviamente nós temos que fazer uma auditoria
né, inclusive com o Tribunal de Contas aqui, porque até em matéria de obras, nós estamos vendo uma divergência de informações entre o que está no Tribunal de Contas, na transparência, e o que está sendo informado pela Prefeitura Municipal. E eu jamais faria uma administração olhando pelo retrovisor. Eu quero olhar para frente, mas nós não podemos deixar de ver também o passado em cima de uma auditoria para saber onde estão indo os recursos, como estão sendo investidos os recursos do município, que já não é muito grande, então nós sempre damos uma atenção especial a isso. Bom, uma outra pergunta aqui, que a Lúcia perguntou lá atrás, pediu que o senhor respondesse, e agora a NC Coque, né, que está participando com a gente desde o início, colocou aqui o seguinte: sobre os incêndios em Guarapari, será que está sendo investigado? Até coloca que essa pergunta seria para o atual prefeito, né? Mas se o senhor sabe a respeito dessa questão dos incêndios em Guarapari. Eu sei que existe o seu Del Rangel também, Will, acompanhando com a gente. Grande Del, gente fina. O seu Del. Obrigado, Del, aí pela sua atenção. Olha só, os crimes ambientais, eles ocorrem em muitos locais e muitos municípios. Agora, eles têm que ser muito bem fiscalizados, tá certo? Nós precisamos de fiscalizar, ter, obviamente, uma secretaria ativa que levante isso e que essas pessoas sejam responsabilizadas. Hoje eu estava vendo aí uma reportagem de um cidadão que acabou sendo preso, não foi aqui em Guarapari, foi no outro município, acabou sendo preso e que causou um grande incêndio. A justificativa que ele deu é que ele estava apenas tirando o mato, mas na realidade ele estava desmatando, não tirando o mato, queimando o mato, mas desmatando uma área, né, uma área de preservação que seria, obviamente, utilizada posteriormente por ele. Né? Então eu, como delegado de polícia e trabalhando na repressão muitos anos, com certeza, quem praticar crime ambiental aqui, eu chego a ele. Vou chegar com muita facilidade e será responsabilizado com os rigores da lei. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, Fabinho, depois você, né, dá preferência para os meus amigos. Assim, deputado, delegado, mostrou aqui pra gente, Fabinho, que está preparado. Está anotando, está respondendo as perguntas. Aí eu queria voltar, retroceder um pouco. Como você falou com o Coronel Ferrari na última eleição, estudou bastante. Estudou. O Coronel Ferrari estava estudando. A gente fez aqui essa experiência de vida, não precisa estudar a experiência de vida. E aí eu pergunto o seguinte: o senhor está no PL, partido do presidente Bolsonaro, né, na direita. Nós tivemos aí um candidato que deixou o PL, foi muito criticado por isso, né? Está em outro partido e também está na disputa eleitoral. E aí, quando que o senhor recebe o convite para ser prefeito de Guarapari, e o senhor disse sim de primeira, porque o senhor está lá, o senhor tem uma base, o senhor tem uma experiência, é deputado, mas recebe um convite, porque o PL ele teria candidato em Guarapari que seria, ou não sei como é que estava essa discussão, mas um deputado abandona. Eu, particularmente, não sairia deste partido que me elegeu. Né, questão de fidelidade e lealdade. Fidelidade, né? Foi eleito lealdade. Pelo partido, puxado pelo partido, enfim. Quando é que o senhor recebe o convite do PL? E o senhor disse sim de primeira, foi o Magno Malta que te convidou, foi lá o irmão dele, que também é uma liderança no partido. Como é que foi esse convite aí? Olá, deputado, desculpa só interromper, mas é o seguinte, é porque eu tenho que fazer logo aqui, senão depois já passou de 100, passou de 100 comentários aqui, e ontem eu acabei comendo mosca aqui, e o Deusdedino depois reclamou, a minha pergunta não foi colocada. Mas aí, e essa é uma questão crucial. O Zé Raimundo perguntou aqui o seguinte. Não o Dantas não, né? Não, acho que não. Perguntou o seguinte. Ontem a pergunta foi o seguinte. Pergunta do internauta, né? E o abacaxi do hospital? Então ele colocou aqui. Como vai ficar a questão do hospital? Só para a gente não perder vamos anotar aqui, o hospital. Ficou uma pergunta para trás do aborto. Exatamente. Eu não respondi. Então pode falar. Mas essa. Então vamos lá. O convite. Vamos lá, Wilker, a sua pergunta. Do convite. Direita. Né? De quando foi? Vamos lá, mas ele questionou a direita, se eu sou realmente direita. Ele fez um questionamento mais ou menos nesse sentido. Olha só, primeiro, eu fui criado no lar cristão.
né? Meu pai é o diácono da Igreja Batista, minha mãe é o diaconisa. Eu fui batizado aos 7 anos de idade. Tem irmão pastor, né? Tem sobrinho pastor, né? Então eu tenho princípios éticos e morais que são, obviamente, os princípios da direita, né? Eu fui eleito pelo PSL. Em 2018 fui eleito pelo PSL, juntamente com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente migrou para o PL. Eu tive um convite, né, do senador Magno Malta, né, num evento que o presidente veio entregar umas casas em São Mateus, e eu acabei migrando também para o PL, né, e fui reeleito pelo PL. Né? O candidato que você se referiu, ele realmente foi eleito pelo PL em 2022, mas já no primeiro dia, ele falou para mim e para outro deputado que ele foi eleito pelo PL, mas ele estaria ligado ao governo do estado, que não é de direita, é de esquerda. Né? O governador Renato Casagrande não é de direita, tanto que ele apoia o presidente da República, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as votações que são feitas pela direita, pelo PL, existe um encaminhamento das votações. Né? A gente tem a liberdade, mas tem o encaminhamento do partido. Da liderança, né? Da liderança do partido. Então, o que ocorre? Esse candidato, ainda como deputado estadual, que ainda está como deputado estadual, as votações dele coincidem com as do PL quando nós votamos com o governo do estado. Mas as votações que nós votamos divergindo, ele vota com o governo. Razão pela qual, né, o partido não contava com o deputado lá. O deputado queria sair do partido, mas o partido disse que não lhe daria legenda. O nosso presidente do partido estadual aqui é o nosso senador Magno Malta, que teve muito voto aqui, 35 mil votos aqui em Guarapari, né? E o senador disse que não daria legenda, porque nós temos os princípios da direita do nosso partido, né? Nós temos o regimento do nosso partido. E aí o que aconteceu? Ele judicializou isso aí, para que saísse do partido, né? Eu conversei com o senador, outros deputados conversaram com o senador, e o senador resolveu liberá-lo do partido. Sim. Então ele foi liberado do partido. Essa matéria. Eu recebi um convite da seguinte forma: eu estive em Brasília, acho que em abril, salvo engano, em março ou abril, no finalzinho de março ou começo de abril, eu estive lá para receber uma homenagem do Senado. Como vice-presidente da Assembleia Legislativa, eu fui lá para receber uma homenagem do Senado com relação ao caso do capitão Assunção. O capitão Assunção, ele foi preso injustamente, né, com a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fez o dever de casa. O nosso presidente, deputado Marcelo Santos, instaurou logo o procedimento, criou a comissão especial, composta por 7 membros, eu inclusive fiz parte da comissão, foi votada à unanimidade pelo relaxamento, foi para o plenário. No plenário nós tivemos 24 votos favoráveis e 4 contra. 4 pela manutenção. Os 4 foram os 2 do PT, o do PSOL e o deputado Thiago Hoffmann, que votou pela manutenção da prisão do capitão Assunção. Então eu fui a Brasília para receber essa homenagem, né, porque nós demos exemplo para o país e também para a Câmara Federal, que não fez o dever de casa. Né? Nós temos um deputado federal preso até hoje, e o capitão foi solto. Né? E ali, num jantar, à noite, eu recebi o convite, tanto do presidente, como também do nosso presidente estadual, o senador Magno Malta, Gilvan da Federal, que é o nosso deputado federal, estava presente, fez também um convite. Eu me senti muito honrado em receber um convite, não estava nos nossos planos naquele momento, né? Mas eu sou do partido, sou um soldado do partido, e me senti honrado. E o Magno me conhece há mais de 40 anos, sabe que eu estou aqui em Guarapari desde 78, desde antes de entrar na polícia, porque a gente trabalhava na iniciativa privada, né? E eu me senti honrado e, obviamente, vim para cá e viemos por último, mas estamos fazendo um trabalho maravilhoso, eu e o pastor Daniel. A receptividade é muito grande. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro teve 65% dos votos aqui em Guarapari. Então você vê, Guarapari é um município de direita. É um município de direita. Então nós estamos trabalhando, e se Deus quiser, município conservador, né? Conservador. E dia 6 de outubro vai dar 22, não tem jeito, é 22 mesmo. Bom, só tem a questão do aborto para responder. Vamos responder. O hospital. E tem mais uma aqui, mais duas. O Deus Regino colocou mais uma pergunta. Arrecadação municipal. Opa, vou cortar aqui. Ele está apontando aqui. Perguntando o seguinte: a arrecadação municipal tem como base os seguintes tributos: IPTU, ISS e TBI. É maior aqui. Além dessa arrecadação desses tributos, o candidato teria outras formas de aumentar os ativos, aumentar a arrecadação, e quais seriam?
E a outra, é aquilo que eu falei, ó, o pessoal pergunta, não esquece não, colocou aqui, não esquece não. Mas o pessoal tá o Damião Maciel, não esquece não. Candidato, gostaria de saber sobre qual é o seu plano para o esporte amador do nosso município. Vamos lá, vou anotar aqui também, porque eu não posso esquecer, eu tenho que responder a todo mundo, hein? Só se vocês não me derem o tempo. Quando em relação ao aborto, a situação de violência contra as crianças e adolescentes é lamentável. Eu, como presidente da Comissão de Proteção à Criança, que fui durante 2 anos, nós nos deparamos com uma situação muito complicada na Grande Vitória, incluindo apenas 5 municípios, fora Guarapari e Fundão. Nós tivemos ali registrados ali em um ano 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente numa delegacia de proteção à criança localizada em Jucutuguara e que não tem efetivo suficiente. Para vocês terem uma ideia, o município de Serra tem mais de 500 mil habitantes, 550 mil habitantes, apenas 2 policiais. Vitória, que é muito grande, com apenas 1 policial, Vila Velha com 1 policial, Cariacica e Viana com 1 policial cada um, 2 policiais. Então vocês veem que isso é insuficiente. Numa dessas audiências, uma promotora da Infância e da Juventude falou lá pra gente que isso representava apenas 15%. Porque você sabe que existe uma subnotificação, porque a violência contra a criança e adolescente, na sua grande maioria, ela acontece no seio da família, ou de pessoas muito próximas à família. Mas a situação foi tão lamentável que você vê, eu assumi a comissão em 2021, a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. E o que é que nós verificamos, além desse volume imenso de violência, que é muito maior do que isso? Nós verificamos que em 2020 nós tivemos 308 partos, eu não estou falando de abortos, partos de meninas de 10 a 14 anos. Então você imagina uma criança de 10 anos, que eu tenho uma filha de 10 anos, dando à luz uma outra criança. Ela era para estar estudando, brincando de boneca, fazendo qualquer outra coisa, menos dando à luz uma criança. Em uma fala minha, logo em seguida, o então deputado Rafael Favato, que também fez e faz muitos partos aqui no estado do Espírito Santo, ele disse que fez um parto de uma menina de 12 anos, segundo filho. Vem depois o doutor Hércules Silveira dizendo que fez o parto de uma menina de 14 anos, 3º filho. Tá certo? Então você vê que a situação é lamentável. Em 2021, quando eu assumi, ainda foram 300 partos, caiu um pouquinho. Mas o que nós fizemos para dar uma atenção especial a isso? Eu procurei o Ministério Público, na pessoa da Procuradora-Geral, da então Procuradora-Geral, doutora Luciana, e solicitei providências, e nem o Ministério Público sabia se existia ou não inquérito, porque todas essas meninas que deram luz de 10 a 14 anos, elas foram vítimas de estupro, todas elas, porque nós temos o estupro, aquele com violência, e o estupro presumido, quando a vítima é menor de 14 anos, está previsto no nosso Código Penal, E aí a doutora Luciana não sabia também quantos inquéritos haviam sido instaurados, mas ela fez uma força-tarefa com vários promotores para que a gente fizesse um trabalho em cima disso. E o que eu fiz? Eu oficiei a todos os meus colegas delegados do Estado do Espírito Santo solicitando a instauração de inquérito policial para cada caso. Porque o cidadão, que se ele não for responsabilizado, ele continua praticando o crime, se ele não for responsabilizado. Então o que aconteceu? Em 2022, nós tivemos uma redução de 308 em 2020 para 200 partos, muita coisa ainda. O ano passado houve uma queda para 160 partos. Mas você vê que nós precisamos de um trabalho de orientação a essas meninas, um trabalho feito inclusive no seio da família, mas especialmente nas escolas, que é onde você tem a presença maciça dessas crianças, dessas meninas, que tem que ser orientadas, essas meninas. Precisamos de um trabalho repressivo muito grande e precisamos de fortalecer os conselhos tutelares. O conselheiro tutelar, eu não sei se vocês sabem, quem está nos assistindo se sabe, o conselheiro tutelar, ele é regido por uma lei federal, mas quem paga o salário dele é o município, razão pela qual eles, para terem atividade em tempo integral, exclusividade, na sua grande maioria, ou seja, a maioria dos municípios recebe apenas um salário mínimo. Para ter exclusividade. Exclusividade, recebe um salário mínimo. Em uma audiência pública, uma conselheira do interior disse o seguinte, ia haver uma eleição logo em seguida, ela diz, no meu município, para que você participe desse pleito, você tem que ter nível superior. Então você me imagina como é que pode uma pessoa fazer um trabalho de qualidade recebendo um salário miserável. E o mais, eles não têm nada, tudo que é de ruim é dado para eles. O espaço que está com acro, que não presta, que ninguém quer, dá para o conselheiro tutelar.
né? Os móveis velhos, tá velho, não presta mais, coloca lá. Telefone, geralmente, eu ouvi isso nas audiências públicas, telefone não tem, ou quando tem, a conta não está paga, não funciona. Tá certo? Eu vi casos no município de Vila Velha da pessoa ter um celular que nem mensagem pode encaminhar, aquele aparelhinho antigo que comprava por R$1, tá certo? Aquele aparelhinho. Então você vê que situação lamentável, eles não têm insígnia, eles não têm sequer a proteção do Estado. E vou te dizer, embora o salário seja pago pelo município, as denúncias que vão para o Disque Denúncia, elas são quase todas dirigidas para o Conselho Tutelar. Eles entram em áreas vulneráveis. Tem muitos deles que são ameaçados por traficantes, né, e por outros tipos de criminosos. Então, nós fizemos um trabalho muito grande ali, em cima do Ministério da Mulher. Nós conseguimos alguns recursos, como viaturas, como ar-condicionado, como geladeira, como computadores, porque nós tínhamos aqui numa audiência que eu fiz em 2021 para 2022, no município de Vila Velha, em um determinado conselho tutelar da região 5, com mais de 100 mil habitantes, criança que não acaba mais, tá certo? O computador e a impressora foram fabricados em 2008. Então você imagina que equipamento é esse e que condição que esse profissional tem para trabalhar. Geralmente eles dependem de outra secretaria para dar ajuda. E sabe por que eles são mal vistos pelos prefeitos? Porque, embora eles sejam pagos pelos prefeitos, eles que colocam os prefeitos, às vezes, em situação ruim. Por quê? Uma mãe chega lá, precisa de uma vaga na escola, o conselheiro vai lá e tenta conseguir a vaga, não consegue a vaga, junto ao diretor, tá certo? Aí tenta junto ao secretário, também não consegue quando é atendido pelo secretário. Aí o que acontece? Ele vai para o Ministério Público, vai aciona o prefeito. E o prefeito fica no veneno, que ele que paga o salário e aquele funcionário dele que arrumou um problema para ele. Então, ele é o filho feio. O conselheiro é o filho feio. Mas essa resposta é a respeito da violência do aborto, dos abortos. Os abortos que ocorrem, olha só, muitos deles não chegam sequer ao conhecimento das autoridades. Não é notificado. Não são notificados. A subnotificação aí falta ainda o esporte amador e o hospital. Falta o hospital. Olha só, nós temos um hospital aqui que foi uma história para inaugurar esse hospital. Um hospital que teve muitas dificuldades, e a maioria das dificuldades se dá no sentido de que o município, o executivo de Guarapari, não recebe emendas parlamentares. Ele não recebe emendas. Não sei se vocês sabiam, mas não recebe emendas parlamentares, o que é lamentável. E eu tenho aqui comprovado emenda parlamentar que veio e sequer foi executada. Porque você tem que ter o projeto. Né? Então o hospital está aí, foi inaugurado, mas será que vai funcionar? Será que ele será igual a creche de Vilagem do Sol, que foi inaugurada há 3 meses, não funciona? Ora, dizem que o hospital infantil está sendo transferido para lá, ou vai ser transferido para lá, para o hospital. Né? Dizem que a UPA, que não funciona, vai ser transferido para lá. Então o problema só vai mudar de endereço. Só vai mudar de endereço. Então, para que funcione, o que é que nós precisamos? Parcerias com o governo do Estado, parceria com hospitais regidos pelo governo federal, que nós podemos fazer parcerias com nossos deputados federais e senadores, para que nós possamos receber equipamentos. Né? E parcerias também com a iniciativa privada, que podem nos ajudar e muito. Nós temos aí a Vale do Rio Doce, nós temos a CST, que investem muito no social e podem ajudar e ajudar muito. Nós temos a Samarco, por exemplo, né? A Samarco pode ajudar. Dá 4 milhões. Pois mas pode ajudar mais, pode ajudar mensalmente, porque eles têm verba para isso, para investir na área social. É uma contrapartida que essas empresas têm que dar, e elas dão. Tem que ser tudo conversado, mas a gente consegue esses investimentos. Tanto que eu, como delegado de polícia e simples chefe da divisão de homicídio e proteção a pessoa eu consegui, através da CST, da antiga CST, que hoje é a ArcelorMittal, um investimento de 1.400.000 para a reforma da unidade nossa, e mais 2.400.000 para a construção do CIODES, que não é nem problema nenhum, não seria nem em tese um problema meu, mas sim do governo estadual. Muito bom. Fabiano, tem mais perguntas aí? Tem, mas ainda tem a questão do esporte amador. Que o Damião falou, não esquece não, esporte amador. Projeto para o esporte. O esporte amador, um esporte do modo geral, ele tem que receber uma atenção especial, porque o esporte transforma pessoas, meninos que poderiam estar aí sendo levados para o mundo do crime, em verdadeiros campeões da vida. O esporte tem que ser
abraçado pelo poder público, porque realiza um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar alguns projetos aqui em Guarapari, como tive a oportunidade de ser até homenageado por um projeto em Vila Velha, na região 5 da Grande Terra Vermelha, em cima de uma emenda parlamentar que nós demos lá para o projeto, e no dia que eu fui lá para receber a homenagem, eu nem sabia, e o Sansei Paulo nos falou o seguinte: se não fosse a emenda parlamentar dada pelo deputado, o projeto teria sido fechado, porque ele tem mais de 1.000 alunos, né? Um volume muito grande de alunos, e são crianças que realmente abraçam aqui e aprendem muito. Aprendem a respeitar as pessoas mais velhas, aprendem a disciplina, aprendem a respeitar as leis, e obviamente ali saem alguns campeões no esporte, mas a grande maioria campeões na vida, o que é muito importante. Cidadania, né? Cidadania. Bom, o que uma situação aqui foi colocada é o seguinte: o Deus Edino, de novo, participando bastante também, obrigado, Deus Edino. Ele colocou aqui o seguinte: na concepção do eleitorado guarapariense, a opinião dele, né? Na concepção do eleitorado guarapariense, o candidato caiu de paraquedas para representar a direita aqui. De fato, não conhecemos bem o candidato. De igual modo, o vice-prefeito, salvo parte do eleitorado evangélico. A pergunta é: o candidato e o vice não se acham, não se sentem não sentem medo, não temem a tamanha responsabilidade? O fato do candidato estar exercendo o cargo de deputado estadual não significa que a cadeira do executivo seja da mesma forma. Com base nesses apontamentos, gostaria de saber como será a gestão do candidato se for eleito. Quais são as experiências do candidato sobre gestão pública? Eu, além de ser delegado de polícia, sou administrador de empresa e já faz alguns dias, né, desde 1979. Administrei empresa privada, né, com mais de quase 2.000 funcionários, né, com a venda de 28.000 imóveis aqui no estado do Espírito Santo, quase 6.000 deles aqui no município de Guarapari, e eu me sinto muito capacitado para gerir esse município, porque tenho experiência, que venho da vida pública há muitos anos, né? E sou também pós-graduado em políticas públicas, né, em direito público, e isso me capacita, com certeza, para administrar. E eu não caí de paraquedas, eu sou aqui de Guarapari, inclusive sou cidadão guarapariense, né? Estou aqui, nasci em Vila Velha, mas estou aqui desde 1978, aqui morando em Guarapari, e eu não caí de paraquedas e tenho capacidade para administrar. É só a população, o que a população tem que fazer é verificar, né, a capacitação que tem cada um dos candidatos a prefeito de Guarapari e escolher o melhor. Porque o que ocorre? O voto é uma ferramenta muito importante, mas, como diz o meu vice, tem suas consequências, né? Porque se você vota mal, você vai ter que ficar com esse administrador do município durante, no mínimo, 4 anos. Eu, particularmente, Fabiano, pedi pro Fabiano me botar na tela. Fabiano não gosta de me botar na tela, não pode me ver também, Fabiano. Mas assim, Fabiano e Deus Edino, eu entendo o questionamento, e nada melhor do que a gente entrevistar o candidato para ver, né, quem é o candidato. Acho que a oportunidade de entrevistar o delegado, o deputado Danilo Baense, a gente perguntou, como eu perguntei no começo, como foi esse convite? Né? E o senhor respondeu e mostrou aqui que está preparado. Eu também tenho, delegado, uma preocupação como filho de Guarapari muito grande de alguns nomes que estão postos lá, e aí é uma questão minha particular como cidadão. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque temos, como o senhor disse, pessoas que estão despreparadas para esse cargo de prefeito. E eu estou vendo aqui em loco que o delegado está preparado, né? Com sua história de vida, e está aí. Então, acho que essa questão, quando vem o preparo, né, Fabiano? Não sei se o Fabiano concorda comigo. O preparo está mostrando que ele tem. Então, que é dali, é de lá, e Guarapari recebe gente de todos os cantos, e acho que o que me traz tranquilidade é saber que tem uma pessoa na disputa que está preparada. Já coloquei meu nome, Fabiano já foi candidato também. A gente colocou porque a gente se sentia preparado. Então, isso que é importante, saber que o senhor está preparado. Parabéns
anotou tudo, quer responder tudo. Esquecemos algumas perguntas. Não, ele... se esquecer... Falta o esporte amador. Mas já estamos no final da entrevista. O esporte amador já respondemos. Bom, de modo geral, a sua opinião, eu sou também agora, a partir de hoje, constatamos o preparo dele. Sim. Dificuldades, esse ou aquele gestor que ainda não experimentou a cadeira do executivo municipal ou estadual, terá. Né? Mas aí a necessidade, como ele já colocou aqui, de ter os técnicos preparados. Isso. Mas uns terão muito mais. Pois é, exatamente. Aí, enfim, dá para ver o preparo, não foge de pergunta, não foge, responde. Então, assim, dá para ver hoje, parabéns, deputado. A última pergunta que nós vamos fazer. Não, mas essa já... Olha, se não der tempo, deixa eu só corrigir um pouquinho, Fabiano, se não der tempo, está aí, ó, meu telefone é o 27 999690988, vou lhe responder, é só me ligar. Vou repetir então o telefone. 27 999690988. Esse telefone não é de assessor, é meu e trago esse número desde a década de 90, ainda da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E outra coisa, Fabinho, que a audiência aqui, o pessoal da direita de Guarapari... Rapaz, marcando em cima mesmo. Tem que marcar mesmo, porque a direita é como diz o nosso senador. Aqui tem Wi-Fi, mas ninguém está vendo, mas todo mundo está ligado. É isso aí. Então, tem mais uma pergunta aí, Fabiano? Não, só queria complementar, concluir. Realmente o senhor está de parabéns. Né? Os questionamentos são colocados, é democrático, é legítimo, é bom que participe mesmo, é bom que sabatine. Né? A gente está aqui mais como coadjuvante, porque a gente está dando preferência aqui, prioridade às pessoas que estão acompanhando e elas precisam saber. Né? Então, você está de parabéns, pois está preparado mesmo, a gente vê agora. Está preparado por isso. Agora, vamos à pergunta que já cantaram aqui a pedra. Já cantaram. Pode fazer. Faça, Fabiano. Vamos lá. Muita gente pergunta, muita gente me pergunta. Eu tenho caminhado com um candidato a vereador, que é vereador e candidato à reeleição em Guarapari, então eu estou rodando a cidade toda caminhando com ele. Então, e como a gente é da comunicação, as pessoas perguntam para a gente achando que a gente sabe tudo, né? Eles acham que a gente está informado de tudo. Mas a gente pergunta o seguinte: Bolsonaro virá a Guarapari? Bolsonaro virá ao Espírito Santo no dia 30. Mas você sabe que a agenda dele é uma agenda complicada. Né? Nós já fizemos essa gestão junto ao nosso senador Magno Malta, junto ao Gilvan da Federal, que estão mais próximos. Né? Eu estive bem próximo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em várias ocasiões, inclusive o ano passado nós fizemos uma sessão solene na Assembleia Legislativa, onde ele recebeu o título de cidadão espírito-santense, eu presidindo a sessão como vice-presidente da casa, né, e também demos ao nosso presidente, além do título cidadão espírito-santense, a maior comenda já concedida, que é a comenda Domingos Martins. Então nós demos a comenda a ele, e você vê, já estava programado para a vinda dele num determinado dia. Eu só tive autorização para anunciar no dia anterior. E assim mesmo, a Assembleia Legislativa lotou. Eu precisei de fazer pulseiras de cores diferentes para o plenário, para a primeira galeria, para a segunda galeria, e tivemos acesso controlado, né? Telão externo, na parte externa da Assembleia e também na parte interna da Assembleia, pusemos telão. E você vê, estava previsto para ir para um determinado local. Ele resolveu ir até a Praia do Canto, ali do Triângulo das Bermudas, e aquilo aí entupiu tudo, parou tudo, foi um caso sério. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido para que ele venha aqui. Não sabemos a trajetória dele, porque ele vem e para num determinado local. Ele cismou de parar num bar, ele para ali, num boteco, para tomar um caldo de cana, para comer um pastel. Ele para e dá aquela confusão que às vezes ele nem consegue comer. Mas, estará no Espírito Santo, estarei com ele no dia 30 e, se Deus quiser, estará aqui em Guarapari também, prestigiando esse povo. De repente vai aqui.
Bolsonaro vem dar uma entrevista aí num tal de um podcast. Quem sabe, quem sabe? Ele é uma pessoa muito simples. Ele vindo a Guarapari, quem sabe, né? Consegue nos... Fala com ele que eu tô de vermelho, mas é a cor do Portal 27. Ele é muito simples, Fabiano, e brincalhão. No dia lá que eu estava homenageando, que estava do meu lado na mesa, e que ele foi fazer o discurso dele, ele falou até da minha morena que está aqui, ó, tá certo? A minha esposa. Ele falou, com todo o respeito, deputado, o senhor tem uma esposa morena muito linda, mas eu também tenho uma morena linda que é a Michele. Não sei se ela é morena assim. Mas olha, gente, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Gostaríamos de fazer mais tempo, né, Fabiano? E indo para o final da entrevista, olha, parabenizar o deputado, delegado, Daniel Balença, candidato a prefeito de Guarapari, ao PL, parabenizar o PL. Né? Só uma brincadeira aqui, você falou, tô de vermelho, mas é a cor do portal, aí um internauta aqui fez o seguinte, tem que mudar esse uniforme, tá ok? Tem uns amigos meus que falam que eu sou comunista. Vamos botar um bonezinho verde e amarelo nele ali que melhora. Eu tenho umas 4 camisas vermelhas, tem mesmo. O comunista lá. Mas realmente eu gosto do vermelho mesmo. Mas parabenizar, né, agradecer primeiramente por ter vindo aqui, inclusive a gente fez uma mudança de agente, que ele teve uma carreata aí, vocês fizeram muito bonita a carreata, eu vi. Ontem com o senador esteve com a gente, o Gilvan da Federal também já fez uma carreata aí comigo, uma caminhada, hoje nós fizemos uma caminhada muito bacana também, junto com o pastor Daniel. Agradecer por você ter vindo, todo o pessoal está aqui, sua esposa, o pastor também, né, pra gente tirar um tempinho para vir aqui dar entrevista pra gente. A gente agradece, a gente está fazendo um serviço público para a população, inclusive. Essa entrevista vai rodar lá na TV. Fabiano tem um canal a cabo aqui em Guarapari, TV Sudeste, vai ser transmitido lá. E depois, Fabiano, nós vamos botar essas entrevistas em looping, vai ficar rodando aí. Sim. No dia da eleição, todos os entrevistados aqui. A população não vai falar que não assistiu, não sabe quem é candidato. Os indecisos, né? Os indecisos, são né? Muitos, né? E deixar aí o senhor para fazer as considerações finais, aí, seus agradecimentos à população que nos acompanhou, que firme até agora. Muitas perguntas ficaram aí, mas acredito mas eu responderei depois através do telefone, ou então você me convida novamente que eu venho aqui, com todo prazer. Vamos lá. Então, eu quero primeiramente, Fabiano e Wilker, parabenizar vocês aqui, né, por esse trabalho de utilidade pública. Isso é um trabalho muito bacana, não somente vocês, e toda a equipe, né, que isso é muito importante. A nossa gestão será uma gestão transparente, técnica e compartilhada. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Não é à toa que eu tenho no meu celular registrados 62.600 contatos. Mas eu 62.000 Vou te mostrar agora mesmo, se você puder trazer aqui, Daniel, o meu telefone, eu vou mostrar aqui, porque às vezes as pessoas abrem lá no finalzinho logo para mim para facilitar. Que as pessoas às vezes não acreditam, mas eu atendo todas as pessoas. Se eu não atender, porque eu estou aqui no podcast com vocês aqui, mas em seguida, tudo que vier em vermelhinho, eu retorno de imediato. Se for muito tarde, eu retorno no dia seguinte. Tanto é que você que tem uma curiosidade e queira saber, tanto na gestão pública quanto no trabalho que eu executei de investigação que eu fiz aqui durante a minha vida profissional, eu quero colocar mais uma vez o meu telefone à sua disposição, que é o 27 99969 0988. Aqui eu não sei se vai dar para a galera ver de lá, mas aí, o meu amigo Fabiano, leia aí embaixo quantos contatos eu tenho no meu telefone. 62.703 contatos. Eu vou cortar aqui e de repente a gente consegue mostrar aqui. Chega a Eric, por favor, Eric, bota nessa câmera aqui de baixo. A câmera de baixo. Aí de baixo. Aí, a parte, levanta mais um pouquinho lá. Não apareceu aí? Baixo, acho que é para baixo. Não, tá na aberta, Fabiano. Tá na aberta, desculpa, tá na aberta. Vamos lá em cima, vamos colocar Isso. Nessa aqui em cima, aí. Olha lá, 62 mil. Chega mais perto que já vai focar. Mais aqui, aí tá bom, ó. Olha lá, dá para ler, 62.700 e poucos contatos. 703. Né? 703. E eu atendo todas as pessoas. Você pode me ligar a cobrar, você pode ligar de número restrito, você pode se identificar, você pode dizer que não vai se identificar. Eu apurei praticamente tudo que chegou à minha mão, eu cheguei. Sabe por quê? Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu sou acessível. Essa que é a grande diferença. O ano passado, no dia 3 de agosto do ano passado, assassinaram o perito Celso Marvila, lá no Jockey, em Vila Velha. Assassinaram, você deve ter visto. Ele foi assassinado às 18h30 e 19 horas. Né? Logo depois apareceu o carro dele queimado lá no Xuri. Né? E eu vi aquilo pela televisão.
No outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Uma pessoa me chamando para ir lá no Guaranhus, no bairro Guaranhus, né, que queria me passar uma informação sobre aquele crime. Eu fui para lá, é um bairro, você sabe que tem uma áreazinha meio complicada. Cheguei num lugar ali meio complicado, obviamente com as minhas 2 pistolas à cintura, né? E entrei numa oficina, a pessoa veio para conversar comigo, né? Conversou, me passou quem matou, quem mandou, a motivação, onde o executor esteve à noite, com quem conversou e com que ele estava da res furtiva, que era um revólver, né? Que o perito carregava na canela, e um anel, que depois foi derretido, inclusive quem derreteu foi preso também. Então nós fizemos um relatório, assinamos, passamos para o delegado, colega nosso da homicídio de Vila Velha, e o crime foi elucidado com todo mundo preso. Né? Então são as continuou trabalhando. Não, continua. Tanto é que você vê, no final de 2018, eu estava de férias já para assumir como deputado estadual, para cumprir só aquelas férias, e lamentavelmente aqui no estado do Espírito Santo foi assassinado Jéssica Mata, que foi radialista, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador da República e governador do estado. E numa informação privilegiada que eu recebi, tá certo? Eu saí de Vila Velha de férias, fui lá e prendi o autor do crime. Mas vamos lá, eu quero me colocar mais uma vez à disposição de vocês, você que é de direita, que votou em Jair Bolsonaro e que votou em Magno Malta, repita o seu voto do 22. Dia 6 de outubro, vote 22. E mais uma vez, colocar à sua disposição o meu telefone, que é o 27999690988. Terei todo o prazer em te atender. Você que defende os nossos princípios, que são Deus, pátria, família e liberdade, vote 22 no dia 6 de outubro. Obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Will, a pergunta, na última coisa você mandou eu agradecer. A última coisa que foi o seguinte: repete o telefone. Mandou aqui, ele já respondeu ali. Mas vamos responder de novo: 27999690988. Muito bom. Olha, queria agradecer a Danilo Baense, deputado, candidato a prefeito de Guarapari. É bom a gente trazer, ouvir, agradecer por ele ter disponibilizado vir aqui para na entrevista aqui no nosso estúdio. Agradecer ao meu amigo Fabiano, parceiro, guerreiro aí. E a gente vai encerrando aqui, né, Fabiano? Agradecer mais uma vez o pessoal que ficou aqui nos bastidores aqui, assessoria, família, todo mundo. E até semana que vem teremos mais entrevistas. Mas aí semana que vem nós vamos curtir um feriado amanhã, Guarapari dia 19, feriado, curtir aí. 133 anos, que maravilha. E amanhã, segunda-feira, entrevista aqui de volta no Estúdio Integrado. E agradecer a vocês, todo mundo que mandou pergunta aí. Hoje foi muito bom, muito produtivo. E o nosso trabalho é esse. Obrigado a vocês, né, Fabiano? Doutor Danilo, muito obrigado pela participação, ter vindo aqui com a gente. O Wilker, obrigado, está sempre me convidando. Possivelmente ainda até sexta-feira essa entrevista já está rodando na TV também, se você quiser. E agradecer aos nossos internautas, Wilker. Hoje foi quase 2 horas de podcast, quase 2 horas ao vivo. E olha lá quanta gente tem ainda. Pelo que vocês deixaram eu falar mais. Eu falo 3, 4, 5 horas 20 direto. pessoas não, sem sair acompanhando a gente. A todos que participaram. São quase 200 comentários e perguntas. E isso, assim, para nós é um motivo de muita gratidão, de nos sentirmos prestigiados, né, por todos vocês que nos dão essa honra, esse privilégio de poder nos comunicar com você através do portal, através da TV. E, gente, hoje, assim, muito agradecido mesmo. Muito bom. Né, por tanta gente que participou, por saber que as pessoas estão interessadas no município, estão interessadas em saber quem é o candidato, estão interessadas em política, porque tudo é feito através da política. Né? Na nossa vida tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Você não gosta, mas, lamentavelmente, a nossa vida, a saúde, a educação, a comida que está na mesa, tudo isso é fruto de trabalho político. Mas a gente agradece a todos mais uma vez. Eu queria finalizar, Fábio, vou voltar, porque eu e Fabiano, a gente tem alguns anos de Guarapari. Vida toda, né? A vida toda. Guarapari cresceu muito. E agradecer o deputado, porque hoje foi um choque que o senhor trouxe essas informações lá de Vilagem do Sol. Eu estou, assim, assustado com essas informações e mostra que a gente não sabe tudo, né? E a gente tem que respeitar as pessoas, cada um no seu cada um. Ele, enquanto deputado
conhece a região lá, que a gente que está aqui há um tempão acha que sabe, mas não sabe. Então, obrigado por o senhor ter trazido essa... Na segunda-feira, nós teremos um podcast lá na Rede Sim, lá na Reta da Penha, para falar sobre Guarapari. Muito bom. Eu quero agradecer aqui ao presidente lá, o Rui Baromeu. Muito obrigado, Rui Baromeu. E na segunda-feira, ao meio-dia, estarei aí, se Deus assim o permitir. Muito bom. Vamos encerrando, gente. Obrigado. Valeu, mais gente. uma vez. Obrigado. Excelente live hoje, Fabiano. E segunda-feira com o candidato Emanuel. Emanuel. Isso aí. Valeu, gente.